246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Boa tarde para você, agora 3h33. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Olá, boa tarde, torcedor de futebol do Brasil. Grande abraço para você, ligado a partir de agora nos canais Futebol Interior. A bola vai rolar daqui a pouquinho, jogo marcado para as 4h30 da tarde. Estádio Olímpico Rio Grande do Sul, novo Estádio Olímpico no Rio Grande do Sul. A bola vai rolar daqui a pouco, 20ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. Ou como queiram, primeira rodada do segundo turno da Série B desse Campeonato Brasileiro. Tem Grêmio e Ponte Preta e Grêmio. A bola vai rolar e você, torcedor de futebol, vai se ligar comigo, com toda a equipe esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Jornada esportiva dos canais Futebol Interior no Facebook, Futebol Interior, no YouTube Futebol Interior, Futebol FI, também no site futebolinterior.com.br/rádio, também no aplicativo de áudio do Futebol Interior. Em qualquer aplicativo para rádio você vai encontrar a Rádio Futebol Interior, viu? É só digitar lá no Pinha, Futebol Interior. Conosco na jornada esportiva também a partir de agora, o portal Araraquara News no Facebook e também no YouTube. 3h35, jornada esportiva em nome de BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Tem o voucher do Futebol Interior, hein? Tem R$20 para você fazer a sua aposta, você que ainda não está cadastrado na BetChamps. São R$20 com a chave Futebol Interior. Se você não está cadastrado ainda na BetChamps, Futebol Interior é a chave para você ganhar esses R$20 para você fazer a sua aposta e já começar a ganhar na BetChamps. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono, Mega Sorte Loterias, mega sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, uma no Maria Antônia e a outra no Parque Bandeirantes. E vem novidades, hein?
na Store Colchões. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121. E Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. 3h36. Direção comercial do Claudinei Corsi, a direção executiva do Elcio Paiola e a direção geral é de Arthur Eugênio Matias. Vem aí o novo look de Arthur Eugênio Matias, o nosso presidente. Fique ligado, Arthur Eugênio, que daqui a pouco vem com curiosidades também a respeito desse jogo Grêmio e Ponte, que você vai conferir daqui a pouco aqui nos canais Futebol Interior. Tudo certo, tudo pronto, tudo definido. A bola vai rolar já já e você, torcedor, vai se ligar comigo, com toda a equipe esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Vamos pro 36º jogo entre Ponte Preta e Grêmio. Até aqui a Macaca tem 9 vitórias, 12 empates, perdeu 14 jogos. Ponte marcou 35, sofreu 44. O Grêmio tem vantagem nesse confronto histórico. As equipes já se enfrentaram por 3 torneios diferentes: Série A, Série B e também pelo Robertão. A bola vai rolar já já e você, torcedora, vai se ligar comigo, com toda a equipe esportiva aqui dos canais Futebol Interior. A partir de agora, hora de girar os destaques na jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Estandarte desfraldado, preto e branco é a sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor e pra destacar a Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Os canais Futebol Interior, a Rádio Futebol Interior, tem ele, André Luiz, o nosso repórter feliz com o destaque da Macaca. Fala, Andrezão. Bela camisa essa sua, hein, André? Grande abraço pra você. Como é que vai, meu amigo? Tudo bem? Boa tarde. Muito boa tarde a você, meu amigo Carlos Corsato. E boa tarde muito, mas muito especial a você, internauta, ligado na Rádio FI, canais Futebol Interior e nas mais diversas plataformas da web. A Associação Atlética Ponte Preta, que vem de vitória 1-0 diante do Náutico, jogando na última quarta-feira no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, busca esta tarde na Arena do Grêmio pelo menos um resultado positivo, um empate que já seria de bom tamanho para a Macaca se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento, chamado Z4, a Série C do Brasileirão de 2023. O técnico Hélio dos Anjos tem problemas e tem novidades na escalação de sua equipe. Não poderá contar com o atacante Luca, que ainda continua entregue ao departamento médico, e também não poderá contar com o ala direito Norberto, além de Danilo Gomes, que continua entregue ao DM Ponte Pretano. Além deles, Thiago Oliveira, zagueiro, retorna à zaga da Macaca, no lugar de Arthur, que jogou como terceiro zagueiro na partida diante do Náutico, que vai para a lateral esquerda no lugar de Jean Carlos, que ficará como opção no banco de reservas. Além desses, a novidade, a estreia do atacante Leandro Bárcia, que atuará ao lado de Nicolas. Com isso, Da Silva vai para o banco de reservas e no meio-campo, o Alisson entra como titular no lugar de Fecim, que ficará à disposição no banco do técnico Hélio dos Anjos, meu caro Carlos Corsato. Esse é André Luiz, o nosso repórter feliz, trazendo o seu primeiro destaque, o destaque da Ponte. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Algumas mudanças, daqui a pouco vamos falar aqui com o Frank, mas agora eu quero o destaque do adversário da Ponte, o Imortal. Que camisa gigante tem esse time, o Grêmio de Futebol Porto Alegrense. O que você destaca do Grêmio, hein, André?
É o Grêmio Futebol Porto Alegrense, o tricolor gaúcho que ocupa a 4ª colocação deste Brasileirão da Série B, versão 2022, com 33 pontos ganhos. O tricolor que vem de vitória, aliás, vem de um empate, 1-1 contra o Brusque, jogando na última terça-feira no estádio Augusto Bauer, na cidade de Brusque, diante do Brusque. Quanto ao time, o técnico Roger Machado deverá manter a mesma equipe que empatou em Brusque, e exceto a possível que seria a reestreia do jogador Lucas Leiva, que retornou ao clube após 15 anos, ele que passou pelo futebol europeu, pelo Liverpool da Inglaterra e o Lazio da cidade uma cidade da Itália, ou Lazio que disputa a primeira, Roma, a primeira divisão do futebol italiano. Lazio de Roma que disputa a primeira divisão do futebol italiano. Com isso, o Grêmio vai no sistema 4-3-3 e o ataque do tricolor esta tarde terá os jogadores Biel, Diego Souza e Ferreira, meu caro Carlos Corsato. Esse é o forte time do Imortal, o Grêmio de Futebol Porto Alegrense, brigando para subir nesta Série B desse Campeonato Brasileiro. O Grêmio que caiu para a Série B no ano passado e luta para voltar. Tem aí, né? Tinha, junto com o Luca, o artilheiro do campeonato, né? O Diego Souza, Luca e o Poveda eram os artilheiros do campeonato, mas ontem o Poveda foi para a rede e agora o Poveda é o artilheiro do campeonato. O Diego Souza está junto com o Luca na segunda colocação com 9 gols nesse Campeonato Brasileiro da Série B. O Luca não joga hoje, o Diego Souza, eu acho que ele não vai fazer gol, mas né, tá atrás do Poveda do Sampaio Corrêa, que ontem na abertura venceu o Sport na abertura da rodada, venceu o Sport pelo placar de 4-1, jogo que transmitimos com o pessoal da rádio em Maranhão, da rádio AM 1290. Um abraço pro Laércio Júnior, todo o pessoal lá da AM 1290 Itaparica de Maranhão. O Laércio que transmitiu o jogo aqui pros canais Futebol Interior. 3h43, a bola vai rolar às 4h30 da tarde no Olímpico. E para comentar esse jogo, nós vamos de carona com ele, Frank Francisco. Ô Frank, seja bem-vindo aqui à Jornada Esportiva nos canais Futebol Interior. Jogo grande, Grêmio e Ponte, jogo que já foi jogo de semifinal de Campeonato Brasileiro, clássico. E aí, Frank Francisco, a sua expectativa para este jogo? Grande abraço pro amigo, como vai? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Carlos, tudo bem? Boa tarde ao nosso repórter feliz. Grande André Boa Luiz. tarde ao Felipe. Nação Ponte Pretana. Carlão, tava vindo pra cá hoje e tava pensando justamente isso, né? Quantos grandes jogos já teve Ponte e Grêmio na Série A? Partida gostosa de assistir, da gente participar, né? Muito bom. Carlão, tô com uma expectativa hoje boa. Apesar de que temos alguns probleminhas, né? Mas o Hélio, ele já tá acostumado, né, amigo? Ele pegou a mão do negócio agora, parece que ajeitou. E mesmo com todas as dificuldades, Carlão, eu gostei da escalação. Uma escalação mais segura, é um jogo mais difícil. Eu tava dando uma espiadinha aqui, Carlão. Não é fácil o ataque do Grêmio não, hein? Biel, Diego Souza e Ferreira, o Ferreirinha. Esse rapaz dá um trabalho danado. Tem que ter muito cuidado com ele. E o Grêmio, Carlão, em contrapartida, também não tem vida fácil, né? O Roger tá com muito problema com a torcida lá. Ele tá balançando no cargo. Então, uma partida com alguns ingredientes extremamente picantes aí pro lado da macaquinha. Mas, Carlão, eu nunca me omito nas transmissões, não é verdade? Eu acho que um empate hoje pra nós tá excelente. Mas vou cravar que a macaca vai ganhar esse jogo de 1-0. Tá aí, esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Deixa eu pegar aqui o André de surpresa, mas André, passe o time da Ponte, o time titular, sem numeração, não precisa dar numeração não, tá? Mas manda pro ar aí o time da Ponte Preta pro torcedor já ficar ligado. Tem estreia, novo contratado, entra em campo hoje. Manda pro ar nosso time aí. Vai, André Luiz. Kaique França no gol, Igor Formiga na ala direita, 3 zagueiros. Thiago Oliveira, Fábio Sanches, o capitão, e Douglas Mendes, o DG.
Na ala esquerda, Arthur. Meio campo, Felipe Amaral, Leonaldi e o Alisson. Ataque, Nicolas e Leandro Bárcia, meu caro Carlos Corsato. Legal, tá aí esse é o time da Ponte. O Bárcia faz a sua estreia. Ele coloca o Alisson no time e tira o Fecim. Né? São três alterações do time que ganhou da equipe do Náutico. Ele tira Jean Carlos, tira Fecim e tira o da Silva. O da Silva a gente até esperava, né? Pela presença do Leandro Bárcia, não é mesmo, ô Frank? Agora, eu acho que de todas as alterações, a mais surpreendente foi a saída do Fecim do time, né? Pra mim também, Carlos, porque o Thiago, na verdade, eu até estranhei não ter jogado o jogo passado. Mas dá pra entender também, né, Carlão? O Arthur como quarto zagueiro, que grata surpresa, eu tenho gostado. Mas hoje ele fez o simples, Carlão, até aí tá tudo certo. O Fecim também me causou estranheza, mas é fácil da gente entender, Carlão. Se ele não tem o Bárcia, o Nicolas jogava com o Fecim lá na frente. Certo. Como ele tem o Bárcia, ele deixa o Fecim aí pra uma estocada de segundo tempo, de repente uma necessidade de mexer um pouco mais com a equipe. Eu confesso que gostei, Carlão. A meiuca nossa com o Amaral, o Leonaldo e o Alisson, né? Provavelmente quem vai ter liberdade aqui, Carlos, para ir ao ataque deve revezar entre o Léo e o Alisson para tentar auxiliar o Bárcia e o Nicolas aí. Mas eu gostei, Carlão. Eu acho que o Hélio fez o simples, o básico para iniciar o jogo. Tô achando que ele escolheu certo, Carlão. Beleza. Bom, dos contratados, Matheus Silva já está à disposição hoje, relacionado no banco de reservas, com a camisa número 4, que era a camisa do Fabrício. Ficou agora para o Matheus Silva. O Richelli também no banco de reservas, ele não estreou ainda, mas já esteve no banco no jogo contra o Náutico. E o garoto Eliel tá fazendo aquilo que eu pedi pro Hélio. Tá levando o menino. O cheiro do gol, cara. O Eliel tá no banco de reservas, à disposição daqui a pouquinho na ficha técnica. O André Luiz vai escalar a Ponte Preta e também o time do Grêmio. É isso, gente. 3h, 48 minutos, intervalo. O primeiro na nossa transmissão. Você já pode participar, vai mandando a sua mensagem aqui no nosso Facebook. Futebol Interior, Futebol FI no YouTube. No YouTube também, Futebol Interior. Deixa aqui a sua mensagem. Participa junto com a gente, você pode participar também através do WhatsApp, o 99889-893526, 989-893526. Primeiras mensagens aqui no Facebook, o Wilson Antônio, boa tarde, ligado na Rádio FI de Criciúma, Santa Catarina, ótima transmissão, Corsato, vamos torcer para a Ponte ganhar do Grêmio. Alexander Dalarme e Paula Ribeiro entraram na live agora aqui, beijo para Paula, um abraço para Alexander, abraçando também aqui o Ivan Oliveira, escreveu: vamos, macaca! 3h, 45 minutos, intervalo, voltamos na sequência com muito mais de Grêmio Ponte, Ponte Grêmio, aqui nos canais Futebol Interior, porque aqui, ó, nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas.
Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Carlos Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Você participa, manda mensagem pra cá, 989 89 35 26. Deixa sua mensagem aqui no WhatsApp, daqui a pouquinho vamos lá pro nosso WhatsApp. Você pode participar também pelo Facebook Futebol Interior, pelo YouTube Futebol FI. 3 da tarde, mais 53 minutos, 3h53, no pique do rádio, André Luiz. No pique, mas naquele pique do rádio. Escalada Ponte Preta, escalada o Grêmio. Então manda pro ar os dois times sem a nominação. Bora lá. A Ponte Preta escalada com Kaique França no gol. Igor Formiga na ala direita. 3 zagueiros, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Douglas Mendes. Na ala esquerda, Arthur. No meio, Felipe Amaral e Leonaldo e Alisson. E no ataque, Nicolas e Leandro Bárcia. O Grêmio Futebol Porto Alegrense escalado no 4-3-3, Gabriel Grando no gol, Rodrigo na ala direita, a zaga com Jeromel e Bruno Alves e na ala esquerda Nicolás. O meio-campo do tricolor, Vila Sante, Bitelli e Campas. E à frente, Biel, Diego Souza e Ferreira. É isso, o time da Ponte, time do Grêmio, as equipes escaladas definidas daqui a pouco na ficha técnica com numeração e também o banco de reservas. Time do Grêmio, um time muito forte, né? Não tem Tassiano, não tem Diego Barbosa, que é o lateral que também não foi relacionado. O Lucas Leiva, deixa eu ver aqui, não tá no time titular. Não. Né? Tá no banco de reservas, que aliás como tem Lucas, né? A gente falava, né, o André, tem Lucas, Pedro Lucas, Lucas Silva, tem Lucas pra caramba aí, né? E tem o Guilherme, que entrou no bid essa semana. Sim, e está no banco de reservas. Atacante, esse jogador era do Sport, né? Foi muito bem no Sport, na temporada 2019, quando o Sport subiu para a Série A. É atacante, é bom jogador. Esse Guilherme tá no banco de reservas também. Aliás, duas contratações, né? O Guilherme e o Lucas Leiva, né? Foram os jogadores que o Grêmio contratou aí de mais peso, né? Nesta abertura de mais janeiro. peso. Aí tem o Tassiano também, né? Que chegou recentemente. Sim. Então o Grêmio é uma equipe que você pode ver que tem banco. Tem banco. Tem banco. E esse ataque aí com o Ferreirinha, com o Biel... É um ataque rápido. Ataque muito rápido e veloz. Sim, e tem também aquele centroavante que jogou no primeiro jogo aqui no confronto contra a Ponte Preta, que inclusive ele é campineiro, viu? Campineiro. Elias Manuel. Elias Manuel.
Ele é campineiro, ele é aqui de Campinas e é bom jogador, hein? Esse menino é muito bom jogador. E rapidinho, Carlos Corsato, você, internauta ouvinte da Rádio FI, falando um pouco, né, da história de Ponte Grêmio, teve aquele, não, meu caro Frank Francisco, 1981, 3-2 pro Grêmio em Campinas, 2 frangaços do goleiro Carlos. Carlos, que eu sou fã dele, é um grande goleiro, um dos maiores goleiros da história desse país, foi até para a seleção brasileira, disputou a Copa de 1986, mas aquele dia não era o dia do Carlos, né, Frank? Aquele dia era o dia de um tal Wilson Tadei. O que ele jogou aquele dia foi uma estupidez, ele arrebentou o time da Ponte. E o terceiro gol, não lembro quem fez, acho que fez, eu não me recordo se foi Tarciso. Não sei. Não foi Baltazar, não, foi Tarciso. Foi o Tarciso mesmo. Foi Tarciso. É. Bom, é isso, jogão. Esse foi um jogão, inclusive é recorde de público no Olímpico. Ponte Preta e Grêmio, o jogo da volta lá, que a Ponte ganhou com o gol do Oswaldo. O gol do Oswaldo de cabeça. De cabeça, depois ainda teve um pênalti no Chicão que o juiz não deu. Se o juiz dá aquele pênalti, que foi legítimo, em cima do Chicão, e o Chicão faz, a Ponte iria pra final com o São Paulo. Pois é. E o Leão fechou o gol, hein? Sim, sim. E depois, né, o Grêmio contrata o Oswaldo, que seria campeão mundial. Campeão mundial. Com a camisa do Grêmio. Oswaldo você sabia que ele é ídolo no Grêmio até hoje, o Oswaldo? Sim. Ídolo máximo no Grêmio. Todos os jogadores que conseguem se consagrar campeão mundial por algum time tem que estar Com certeza. Tem que estar no hall de ídolos, né? Não tem jeito, né? Agora, falando em público, estão falando hoje em 48 mil torcedores, a Ponte já enfrentou lá 96 mil. 96 mil para 48 não é nada, né? E a Ponte não tremeu, foi lá e ganhou de 1-0. Hoje os estádios, eles deram uma encolhida. Esse é o novo Olímpico, não é aquele Olímpico realmente antigo, né? A arena, né? É uma do Grêmio. Arena, é uma arena do Grêmio, mas os estádios hoje realmente estão acanhados, ficaram muito pequenos. Eu fui uma vez, conto essa história rapidinho, a gente tá com pouco tempo, mas eu fui uma vez em 83 ver Ponte Preta e Palmeiras com o meu tio. Eu não tô brincando, não, eu juro por Deus. A Ponte fez um gol, eu quase que não consegui. Eu caí, levantei, a Ponte faz o gol, você comemora e erga o braço, né? Eu quase não consegui baixar. Tive que pedir, por favor, pro pessoal, deixa eu pôr o braço pra baixo de novo. Mas é verdade, o pessoal acha que é verdade, cara. Não dava pra você se mexer ali na arquibancada. Quando eu era pequeno lá em Barbacena, eu ia no estádio, eu ficava ali na Marquise, não tem ali atrás a torcida jovem, lá em cima tem uma escada. Sim. Eu ficava assim na altura daquela escada, né? E a hora que a torcida sobe, um empurra o outro. Teve uma vez que eu fico apontando até lá embaixo. Foi pra saber se o concreto era bom mesmo, né, André? É isso aí. Bom, 3 da tarde, mas cadê a hora aqui? Hora certa no rádio, 3h58. Corsato, você tá atrasado, hein? Vamos trazer o patrão? Vamos trazer o chefe, o Arthur Eugênio Matias. Quer falar de um jogador importante que passou pela Ponte e pelo Grêmio. Histórias do futebol. Vai, Arthur, é com você. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, eu vou falar de um jogador importante em termos de Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2022, das 20 equipes que estão disputando esta competição, este atacante, que eu vou contar a história daqui a pouco no futebol interior, jogou em 6 equipes. 30% dos times que estão na Série B do Campeonato Brasileiro de 2022. Começou no Guarani, passou pelo Grêmio, jogou no Londrina, esteve no Vasco da Gama, uma rápida passagem pela Ponte Preta e campeão no Bahia. Eu fiz uma pesquisa usando vários livros de minha biblioteca. Usei este livro, Almanaque do São José, do saudoso Alberto Simões. Neste almanaque, que daqui a pouco eu conto para você a história do Nenê, no São José, nós temos o lendário ataque, talvez um dos ataques mais famosos do interior de São Paulo, Edinho, Tião Marino e Nenê. Eu pesquisei também aqui no almanaque do Vasco da Gama. Em 1979, Nenê teve uma rápida e discreta passagem pelo Vasco da Gama. Eu, particularmente, lembro de Nenê iniciando a carreira no Guarani. Em 1972, o Guarani ganhou de 1-0 do Corinthians. O Guarani não vinha bem naquele campeonato paulista. 5, 6 partidas sem marcar nenhum gol. O Guarani ganhou do Corinthians 1-0. Gol de Nenê! 1-0.
o goleiro era Sidney Poli, o goleiro do Corinthians. E naquela ocasião, o grande astro do Corinthians era Rivelino. E eu fui ao Brinco de Ouro para ver Rivelino e vi o gol de Nenê com a camisa 11 do Guarani. Aqui no Futebol Interior, eu vou contar para você a carreira deste ponta esquerda que jogou em várias e importantes equipes do futebol brasileiro. Ederson José Martins, o Nenê, nasceu em Botucatu no dia 9 de outubro de 1952. Nenê teve uma passagem nas categorias de base do Santos, do 15 de Piracicaba, mas firmou-se mesmo a partir de 1970, quando chegou ao Guarani. Em 1971, Nenê teve um momento muito bom. Chegou até mesmo à seleção brasileira juvenil, mas no Guarani nunca conquistou a camisa 11 de forma absoluta. No início, o titular era Cravete, depois veio o gaúcho Leone, e com a chegada de Mingo, contratado à Portuguesa Santista, Nenê acabou ficando em segundo plano e foi negociado com o Botafogo de Ribeirão Preto. No Botafogo, ele foi muito bem e participou de ótimas equipes do Botafogo. Você vê inicialmente uma foto interessante, foto de Nenê com o seu pai. O seu pai era Ganchuma, que jogou no Palmeiras, fez muito sucesso no 15 de Piracicaba. Nesta foto, em Botucatu, o segundo agachado é o Ganchuma, pai do Nenê. E o Nenê é o penúltimo da foto. Nenê no Botafogo de Ribeirão Preto fazendo sucesso a partir do segundo semestre de 1972. Nesta foto, Nenê é o último agachado. Jogadores conhecidos do Botafogo nesta foto. O primeiro é Geraldão, campeão do Corinthians. Nenê também jogou com Sócrates, com outros craques em Ribeirão Preto. Foi muito bem no Botafogo, chamou a atenção do Grêmio e foi contratado pelo Grêmio. Você vê Nenê no Grêmio em 1975, sempre o último agachado. No Grêmio, Nenê jogou 69 partidas e fez 6 gols. Olha outra foto de Nenê no Grêmio. Nesta foto, o goleiro é Gasperim, o segundo em pé, o zagueiro uruguaio Anchieta. Nenê no Grêmio, do Grêmio para o Atlético Paranaense. Ele ficou 2 temporadas no Atlético Paranaense, fazendo um relativo sucesso. Nesta imagem, o goleiro é Altevir. O Nenê é justamente o último agachado. Do Atlético Paranaense, ele foi para o Londrina e participou de uma das maiores formações do Londrina de todos os tempos. O Londrina, que chegou à semifinal do Campeonato Brasileiro em 1977. Olha o pôster da revista Placar. Nenê, o último agachado. O goleiro é Paulo Rogério, revelado pelo Corinthians. Nós temos no ataque os agachados: Xaxá, Carlos Alberto Garcia, Brandão, Ademar e Nenê. Nenê, no Londrina, ótima campanha entre 77 e início de 79, quando ele acabou sendo negociado com o Vasco da Gama. Mas no Vasco da Gama, Nenê foi pouco aproveitado. Fez partidas apenas entrando no decorrer dos jogos e acabou sendo negociado com o São José. Quando parecia que seria um início de final de carreira, Nenê destacou-se no São José. Inicialmente jogando a divisão intermediária em 1979. Mas em 1980, imortalizou-se no São José, no famoso ataque Edinho, Tião Marino e Nenê. Olha Tião Marino comemorando o gol, Nenê cruzando, Tião Marino marcando. Mais de 250 jogos com a camisa do São José. Olha que foto lendária, o torcedor do São José vai adorar esta foto.
o São José, campeão paulista da divisão intermediária em 1980. O ataque, os agachados, Edinho, Tata, Tião Marino, Esquerdinha, que era da Portuguesa, e Nenê, o ponta esquerda. Pôster da revista Placar, São José Esporte Clube, campeão da segunda divisão paulista, 1980, divisão intermediária. Depois do São José, Nenê foi para o Operário, foi junto com o Edinho no Operário e foi campeão no Mato Grosso do Sul em 1983. Antes disso, ele teve uma passagem muito rápida na Ponte Preta. Não chegou a ser titular, mas o Edinho, que veio com ele, foi titular da camisa 7 Ponte Pretana. Em 1984, Nenê esteve na Portuguesa. Foi razoavelmente bem no Canindé e logo em seguida foi para a Ferroviária. Da Ferroviária para o Bahia. No Bahia, campeão baiano em 1986. Olha o Bahia, campeão baiano em 1986, com Nenê em sua formação. Nenê é o penúltimo agachado. Ao lado dele, o último é o goleiro Ronaldo. E antes do Nenê tem o Leandro, e antes do Leandro, o Bobô. Nenê jogou com Bobô no Bahia. Depois esteve no Juventus, uma das últimas equipes que Nenê atuou. Nesta foto, Nenê, sempre o último agachado no Juventus em 1987. Passou pelo Comercial de Campo Grande em 1988, no Marília também em 1988, mais uma contusão que ele teve justamente com a camisa do Juventus. Nessa foto, olha o Juninho Fonseca, meu amigo Juninho Fonseca, o segundo em pé. Uma contusão no Juventus acabou abreviando a carreira de Nenê, que ainda teria condição de jogar profissionalmente mais 2, 3 temporadas e acabou encerrando a sua carreira em 1990. Essa ninguém sabe, jogando a terceira divisão paulista na São Manuelense de São Manuel. Mas na história de Nenê, grandes equipes, jogando em equipes de expressão, Guarani, Grêmio, Atlético Paranaense, Bahia, Ponte Preta, no melhor Londrina, no melhor São José. Contando aqui para você, no futebol interior, a carreira deste brilhante ponta esquerda, que hoje vive de forma tranquila, sossegada, na cidade de Botucatu, no interior de São Paulo. Aqui no futebol interior, você acompanhou a carreira de Nenê. Cada foto maravilhosa, cada imagem marcante. Você vê aí Nenê com 70 anos. Nenê fez muito sucesso, jogando nesse interiorzão de São Paulo, um jogador lembrado principalmente no Vale do Paraíba, onde talvez seja um dos maiores ídolos do São José. Aqui no futebol interior, se você quer saber de algum jogador, que eu fale de alguma equipe, de algum confronto, fale nos canais do futebol interior. Eu conto a história para você. Se não é notícia de futebol e não está no futebol interior, é fake news, sempre aqui no futebol interior. 4 da tarde, 9 minutos, tá aí Arthur Eugênio falando de Nenê. Também vou falar uma coisa, hein? Eu contei aqui rapidamente os dedos das duas mãos aqui. Não dá pra contar o número de time que ele vestiu a camisa, hein, Frank? Rapaz do céu, hein? Mas era um baita jogador, viu, Carlão? Não, jogou bem, sim. Era um baita jogador, muito bom, viu? E eu lembro dele na Macaca, mas a Macaca, como o Arthur falou, ele acabou não sendo titular, não. Nós tínhamos o Tacílio Pires de Camargo e ele não deixava de Caio e Mário Sérgio jogar junto. Então, para armar o meio-campo, ele jogava o Mário Sérgio ponto esquerdo e o Nenê ficava no banco. Beleza. E o de cá também no banco. Meu Deus do céu, que coisa, hein? E aí depois vi uma foto lá do grande Juninho, Alcides Fonseca Júnior, o Juninho, um dos maiores zagueiros que a Ponte Preta já teve. Hoje é nosso companheiro, né? Trabalha inclusive com o Mano lá em Americana, mas é uma figuraça.
Que figuraça, Juninho. Na minha opinião, entre os 3 melhores zagueiros que já vestiram a camisa da Ponte Preta. Pegou o microfone, André? Fala, André, 4:10. Não, só para lembrar, né? Para a torcida da Macaca, Oscar, Polozzi, Juninho, Nenê. Você não sabia ali quem era titular e quem era reserva. Pois é. Eu digo que a Ponte Preta de zagueira, a Ponte mandou muito bem. Aí você pode olhar, ainda tem André Cruz, né? Que André inclusive Cruz que veio depois? Isso. Depois? Inclusive esteve no estádio Moisés Lucarelli ontem. O grande André Cruz, que zagueiraço. Só tem bola rolando já pela Série B do Campeonato Brasileiro, hein? Jogo grande, hein? Cruzeiro e Bahia vão empatando pelo placar de 0-0 no Mineirão. Ontem o Sampaio Corrêa venceu o Sport por 4-1. Que fase do Sport. Que fase. Ainda sem treinador. 4 pro Sampaio Corrêa. 1 pro Sport. O Novo Horizontino venceu o Operário pelo placar de 2-1. Esse na rodada passada, só para dar um toque aqui, o Operário demitiu o seu treinador. A bola vai rolar daqui a pouco às 4:30 para Grêmio, Ponte Preta, Vila Nova e Vasco da Gama. Vamos acompanhar aqui no placar ao vivo Futebol Interior. Às 18h30 tem Náutico e Londrina. Às 19 horas Ituano e Chapecoense. Hoje ainda, hein? CRB e Novo Horizontino, 8:30 da noite amanhã. Guarani e Brusque, 11 horas da manhã, na segunda-feira. A bola rola para mais 2 jogos, Criciúma, CSA, Operário e Tombense. Esta a 20ª rodada Série B deste Campeonato Brasileiro. 4:12, intervalo, não paramos mais. Ponte Preta e Grêmio, a bola rola às 4:30 da tarde. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25.000. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Carlos Corsato. Sempre para sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, 4 da tarde, 14 minutos, 4:14, a bola rola às 4:30 da tarde para Grêmio e Ponte, 20ª rodada Série B deste Campeonato Brasileiro. O André Luiz, o nosso repórter feliz, a Ponte Preta disponibilizou aí um material com um jogador que joga de zagueiro e joga de lateral esquerdo também, né? Esse é o convidado hoje da nossa jornada, certo, André? Sim, vamos ouvir Arthur falando nos canais Futebol Interior. Arthur, eu queria que você falasse a expectativa para o jogo contra o Grêmio, né? Um adversário que se encontra nas primeiras posições da tabela, a Ponte vivendo um outro momento. Queria que você fizesse essa análise do que podemos esperar da partida. Rapaz, vai ser uma partida difícil, né? A gente sabe da grandeza do Grêmio, a gente sabe do momento que o Grêmio vive, a gente sabe que lá, nos domínios deles,
é muito difícil a gente jogar lá. Porém, a gente está vindo de um outro momento, né, cara? A gente está vindo da sequência boa de jogos, sequência boa de vitória. A gente está com uma confiança sendo elevada a cada dia. E a gente vai fazer nosso melhor para poder sair de lá com resultado positivo e jogar bem, fazer outra boa partida. E sim, claro, sempre respeitando o Grêmio, sabendo que vai estar nos seus domínios, sabendo que vai estar na sua casa, mas sim respeitando, jogando bola e fazendo nosso melhor dentro de campo. Queria que você fizesse uma análise desse momento da Ponte, né, de 6 jogos sem perder, vindo de vitória, também de jogos bons fora de casa. O que você acredita que tem sido, né, o diferencial para esse crescente da Ponte? Mas, Thiago, assim, futebol é muito dinâmico, né? A gente vê umas situações meio complicadas, vindo de resultados ruins, às vezes ganhava um jogo, ficava outro, perdia o 2, empatava o outro. Só que a gente está tendo uma constância, uma casca, né, cara? A gente está criando uma identidade, né? A gente vem sempre falando dessa identidade. E a gente sempre quando eu saí nas entrevistas, sempre falava, a gente está trabalhando, a gente vai buscar sair dessa situação. A gente não saiu ainda, a gente está ali perto ainda, porém, a gente está buscando, estamos criando essa casca, estamos criando um grupo mais coeso, mais junto, mais forte. E isso a gente está demonstrando de campo, nas partidas que a gente está fazendo, sempre correndo, sempre doando o nosso melhor, não só correndo, como também tecnicamente também dando um volume bom de jogo. E só assim, a gente continuando nessa crescente, nessa constância, que a gente vai alcançar grandes voos nesse segundo turno. Queria que você falasse também sobre o seu trabalho, né? A gente vê que a comissão técnica tem utilizado você também como zagueiro, às vezes como lateral. O último jogo fora de casa contra o Criciúma, você deu assistência para o gol do Luca. Como é que você tem se sentido e como é que você faz uma avaliação, né, desse seu momento como atleta, trabalhando em outras posições? Igual eu falo, eu tô pela Ponte Preta, igual eu cheguei aqui, onde o professor optar para mim poder jogar, eu vou estar sempre à disposição, independente se for ali na zaga ou se for na lateral esquerda. A gente está aqui para ajudar a Ponte Preta. E, claro, a gente vai para uma posição nova, é complicado, né? Mas com a ajuda do Gui, que sempre mostra um vídeo ali, o Guilherme ali mostra um vídeo pra gente, o que tem que fazer, o que tem que para ser melhor ali individualmente. A gente vai evoluindo, no treino, dando dicas, essas coisas, a gente acaba dominando melhor a posição ali, que até sendo do lado esquerdo é bem melhor, e acaba tendo uma consequência, uma situação de jogo melhor. E é isso que a gente aconteceu nos jogos que eu acabei jogando ali de zagueiro contra o Criciúma, como você falou, dei assistência ali. E essas coisas pro clube, pra gente jogadores é muito bom, porque assim, a gente não faz só uma função, faz mais do que uma função. Acaba que, poxa, o professor descobriu, acabou me perguntando isso no jogo antes da Tombense, eu falei que não teria problema nenhum, que eu faria, e graças a Deus, acabou a gente entrando, ganhando mais opções, estamos aí para ajudar a Ponte Preta, espero que a gente continue ajudando, independente se for na zaga ou se for na lateral, mas vou estar sempre pela Ponte Preta. Tá aí, o ala esquerdo, aliás, o polivalente Arthur, que atua tanto na ala esquerda como também na zaga, passando pelos microfones da Rádio FI, canais Futebol Interior, meu caro Carlos Corsato. 4h18 agora, Série B Campeonato Brasileiro, bola rolando para Cruzeiro e Grêmio, Cruzeiro e Bahia. Vão empatando pelo placar de 0-0, 19 minutos passados do primeiro tempo. Daqui a pouco tem Grêmio e Ponte Preta no mesmo horário. Deixa eu até ativar aqui o placar ao vivo Futebol Interior, porque no mesmo horário tem Vila Nova e Vasco da Gama, também às 4h30 da tarde. Às 18h30, a bola rola para Náutico e Londrina. Hoje, às 19 horas, os jogos, né, alguns em horários diferentes, né? Nem todos no mesmo horário. Ituano e Chapecoense às 7 horas da noite. Hoje ainda CRB e Novo Horizontino. Amanhã, Guarani e Brusque, jogo com cobertura total aqui dos canais Futebol Interior. Lucas de Souza vai transmitir o jogo, ao lado do Claudinei Corsi e também do Wagner Ferreira. Operário e Tombense fecham essa rodada às 7 horas da noite na próxima segunda-feira, 4 da tarde. Mais 19 minutos, estava dando uma enrolada aqui para ver se o Hélio dos Anjos passava pelo microfone ali da geradora do jogo, mas acho que não vai ter técnico não, hein? Detalhe. Vai. O detalhe é que o público vem chegando na Arena do Grêmio, a torcida do Grêmio já ocupa boa parte do estádio da Arena do Grêmio, a torcida da Ponte também presente, a torcida jovem presente com a sua faixa para daqui a pouco Grêmio e Ponte Preta. 4 da tarde, mais 20 minutos, 4h20. Então vamos fazer o seguinte,
Vamos chamar as escalações? As escalações, a ficha técnica do jogo em 30 segundos para Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Anote aí, torcedor. Ponte Pretano, seu técnico Hélio dos Anjos definiu. Você confere aqui na Rádio FI Canais Futebol Interior. Associação Atlética Ponte Preta, escalada e definida no sistema 3-5-2, vai a campo com 12 o goleiro Kaique França. Na ala direita, 22 Igor Formiga. 3 zagueiros com a 3 Thiago Oliveira, 27 o capitão Fábio Sanches, 39 Douglas Mendes o DG e na ala esquerda o 15 Arthur. O meio campo da Macaca começa com 19 Felipe Amaral, 5 Leonaldi e 25 Alisson. E à frente, para 18 Nicolas e 11 Leandro Bárcia, o estreante. Olha o repeteco da Macaca de Kaique França no gol. Igor Formiga, Thiago Oliveira, Fábio Sanches, Douglas Mendes e Arthur. Felipe Amaral, Leonaldi, o Alisson, Nicolas e Leandro Bárcia. No banco, Igor Vinhas, Matheus Silva, Bernardo, Eliel, Fecim, Richelli, Jean Carlos da Silva, Echaporã e Fraga. Hélio dos Anjos falando, vamos ouvir. Mas a gente sabe, para um grupo jovem, não é isso? Como o nosso, que vem de vários problemas na temporada, você terminar equilibrado um primeiro turno em função de comportamento e de resultado é muito bom. Eu apostei nisso, de que nós terminaríamos o primeiro turno mais equilibrado e, acima de tudo, isso dá consistência do trabalho. E hoje é tudo diferente do que foi o jogo contra o Náutico, mas são 11 contra 11, né? São duas camisas pesadas, mas, acima de tudo, é trabalho. E o trabalho, todo mundo trabalha muito bem. Esse é o Hélio dos Anjos, técnico da Ponte, falando momentos antes da Ponte Preta entrar no gramado. Bora lá, Ponte Preta, 19 jogos, com 5 vitórias, 7 empates, 7 derrotas, 22 pontos ganhos. A Ponte é a 14ª colocada na competição, aproveitamento de 38%, subiu, hein? Aproveitamento da Ponte. Na disciplina, 56 amarelos e 7 vermelhos. A Ponte Preta tem 2 jogadores entre os que mais tomam cartão. Um deles é o Thiago Oliveira. Ele já tem 6 cartões amarelos na competição. A Ponte marcou 11 e sofreu... A Ponte marcou 12, viu, produção? E sofreu 15. Luca é o seu artilheiro com 9 gols. Próximo jogo da Macaca, 30 de julho, sábado que vem, 7 da noite, contra o Operário, no estádio Moisés Lucarelli. Futebol Interior. É o Grêmio Futebol Porto Alegrense. O tricolor gaúcho escalado e definido no sistema 4-3-3 pelo técnico Roger Machado. Vai a campo com 12, Gabriel Grando. Na ala direita, 22, Rodrigo. A zaga central, 3, Jeromel. Com a 4 no costado, o quarto zagueiro é o 34, Bruno Alves. E na ala esquerda, o 30, Nicolas. O meio-campo do Grêmio começa com 27, Vila Sante, 39, Bitelo e 7, Campas. E à frente, 17, Biel, 29, Diego Souza e 10 para Ferreira. Olha o repeteco do Imortal com Gabriel Grando. No gol, Rodrigo, Jeromel, Bruno Alves e Nicolas. Vila Sante, Bitelo e Campas. Biel, Diego Souza e Ferreira. No banco, Adriel, Rodrigues, Natan, Thiago Rosa, Varela, Sarará, Lucas Silva,
Lucas, Pedro e Lucas, Janderson, Guilherme e Elias Manuel. Esse é o time do Grêmio, 19 jogos, 8 vitórias, 9 empates, só 2 derrotas, hein? 33 pontos ganhos, quarto colocado na competição, aproveitamento de 57% até aqui. Na disciplina são 33 amarelos e só 2 vermelhos. O Grêmio marcou 19, porém, contudo, entretanto, só sofreu 6 gols. A melhor defesa da competição. Próximo jogo, dia 26 de julho, terça-feira que vem, 18h30, contra a Chape, na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina. Arbitragem. Apita o jogo, Paulo César Zanovelli da Silva. Ele será auxiliado pelo assistente 1, Guilherme Dias Camilo. Assistente 2, Leonardo Henrique Pereira. O trio é de Minas Gerais. O quarto árbitro, Anderson da Silva Farias, do Rio Grande do Sul. E o árbitro de vídeo fica por conta de Rodrigo D'Alonso Ferreira, de Santa Catarina. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. É isso, equipes escaladas, prontas e definidas para jogar daqui a pouquinho, jogo marcado para as 4h30 da tarde. Você participa, manda mensagem pra gente, deixa eu abraçar aqui o Roberto, em Jundiaí, escreveu Corsato, Frank, André, grande abraço, vamos pra cima da macaca. Excelente transmissão pra vocês aí. Ô Roberto, obrigado, viu, pela participação. Mandou mensagem aqui no WhatsApp, tá na tela aí o WhatsApp se você quiser interagir conosco, 989-89-3526. Ah, eu quero participar pelo Facebook, fique à vontade. Facebook Futebol Interior. Vivi Vicente, cheguei, boa tarde meninos. Beijo, Vivi. Ivan Oliveira, na torcida por uma boa estreia do Bárcia. Sucesso na macaca. Valeu, tem torcedor do Grêmio também, seja bem-vindo. É o Walter José, escreveu, vamos sangue azul, dali Grêmio. Sérgio Boretti, Grêmio 0, 2 pra Ponte, fora os ameaços. Vamos que vamos, Ponte, printa aí. 2, Bárcia e Eliel. Diego Souza pro Grêmio, então vai ser 2-1, ele tá dizendo aqui pra Ponte. Sérgio Boretti, ouvindo da estância turística de Piraju, São Paulo. Oh, meu querido, muito obrigado. Tá bem, aproveite aí, tá? O Wilson Correia, Lula dos Santos, não gosto da arbitragem de Minas Gerais nos jogos da Ponte. Roberto Santos, boa transmissão, Corsato, e a todos aí, esperamos vitória da macaca hoje. Sérgio Soares, vamos que vamos, Ponte, amor da minha vida, tá dizendo o Sergião aqui. Deixa eu ver quanto tempo tem pro meu comentarista. Rapaz, eu tenho 3 minutos pro comentarista, 2, né, produção? 2 agora. Dá pra ele sambar na cara das inimigas. E aí, Frank Francisco, Grêmio, Ponte, Grêmio, a bola vai rolar, já, Ponte Preta toda de branco, com aquela faixa preta no peito, coisa linda. Fala aí, Frank. Ah, esse uniforme é maravilhoso, cara. Essa camisa da Ponte é sensacional. Agora, Carlão, jogo difícil, jogo bom pra gente ver essa evolução da equipe da Ponte. Hoje é uma partida muito, pra mim, pontual nesse sentido, Carlão. A Ponte tá se recuperando, a Ponte tá apresentando um futebol bem mais competitivo. Como eu falei no início da transmissão, o Hélio, graças a Deus, o Hélio pegou o jeito, né? O elenco também parece que se fechou. E eu acredito hoje numa boa partida da Ponte, Carlos. É um jogo muito difícil. Como eu falei no início, Carlão, um empate para a Ponte hoje já seria sensacional. Mas é 1-0 para Macaquinha. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Esse é o jogo que a Ponte tem que ir lá para jogar o jogo, né? Eu falei, inclusive na quinta-feira, na live com o Ceroni, que diferente dos jogos que a Ponte Preta enfrentou Cruzeiro, Bahia, o Grêmio no primeiro jogo, era o começo do campeonato, né? Aquele jogo foi 0-0, passa batido. Mas Grêmio e Cruzeiro, a Ponte foi para jogar com os caras precisando de alguma coisa. Hoje, nessa rodada, não é que ela não precisa, ela precisa. Mas está mais tranquila pelos resultados que fez. Então vai lá para jogar o jogo. O favorito, não sei se você concorda comigo, André, é o Grêmio. É o Grêmio, lógico, o favorito é o Grêmio. Agora, tem um detalhe, você falou muito bem, contra o Cruzeiro, a Ponte entrou como franca atiradora boa parte do jogo. Tomou conta da partida e só a partir do momento que a Ponte cansou de subir a linha, né, que a linha recuou,
que daí o Cruzeiro começou a jogar mais e pelas laterais conseguiu ganhar o jogo. Então hoje, e outra, comparando aquele jogo contra o Cruzeiro, fazendo uma comparação com hoje, 2 jogos fora com grandes camisas do futebol brasileiro, a Ponte hoje ela está muito mais entrosada e outra, vem de uma vitória, vem embalada, como se diz na gíria do futebol. A Ponte vem embalada por uma grande vitória diante do Náutico, é lógico, um placar magro, mas o que importou foi os 3 pontos pela situação que a Ponte ainda se encontra dentro da competição, na tábua de classificação, mas eu tenho certeza que hoje é um jogo que a Ponte vai jogar mais tranquila e, quem sabe, né, como o nosso comentarista Francisco falou, uma bola estocada, a Ponte faz um gol, depois o Hélio dos Anjos sabe fazer e sabe recuar, e pode sair com uma vitória da Arena do Grêmio. E não seria surpresa nenhuma, Carlos Corsato. Tudo pode acontecer, a bola vai rolar. O árbitro da partida, Paulo César Zanovelli da Silva, árbitro mineiro, vai apontar ali para começar o jogo. Posse de bola no primeiro tempo para a equipe do Grêmio. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço dos canais Futebol Interior. Estou ao lado do Frank Francisco, ao lado do André Luiz, ao lado do Felipe Marques, da equipe técnica mais técnica do Rádio Esportivo do Brasil e também da TV, mandando a imagem pro ar aí dos canais Futebol Interior. Toca na bola o time do Grêmio, apita o árbitro. Tem bola rolando na Arena Grêmio. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Bom jogo, bom futebol para você. Olho no olho, cara a cara. É hora de provar quem é o melhor em mais um duelo, em mais um jogo de futebol. E se é futebol, você sabe. Está aqui, ó, nos canais Futebol Interior. Conosco o portal Araraquara News. Vem o time do Grêmio, bola com o Nicolas. Já jogou na Ponte Preta esse Nicolas aí. Bola pelo meio, trabalha, volta um pouco mais atrás. A bola volta pro time da Ponte. Igor Formiga vem assumindo a condição de titular do time da Ponte Preta. Trabalha a bola na ponta esquerda, ele vira o jogo. Da direita para a esquerda, bola pro Arthur. Se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta toda de branco, uniforme, camisa e calção branco e as meias pretas hoje, né? Então não é toda branca não, viu, narrador? Meia preta hoje do time da Ponte, porque o Grêmio joga com o meião branco, calção preto e a camisa tricolor do Grêmio, azul, preto e branco. Ponte, se estivéssemos no Majestoso, atacando pro gol do portão de entrada, tirando, claro, né, as cabines de imprensa, televisão também, como norte, atacando, portanto, para o gol do portão de entrada, defendendo o gol onde passaria o trem da Macaca, o trem das 11 da Ponte Preta, o trem do Majestoso. Mas o jogo é no Olímpico, mais de 30 mil seguramente para acompanhar Grêmio e Ponte, abertura do segundo turno desse Campeonato Brasileiro da Série B. Estou acompanhando aqui no placar ao vivo, jogo, bola rolando, 34, primeiro tempo de jogo, Cruzeiro e Bahia vão empatando pelo placar de 0-0, bola rolando para Vila Nova e Vasco da Gama, mesmo horário aqui de Ponte Preta e Grêmio. Tudo isso você ligado conosco nos canais Futebol Interior. E depois desse jogo aqui, tem Atlético do Paraná contra o Botafogo. Atlético e Botafogo, Série A, Campeonato Brasileiro. Moura Júnior vai transmitir nos canais Futebol Interior. Bola pra Ponte, Kaique França, todo de vermelho, só com a chuteira azul. Dá um bico, põe essa bola aqui pro campo de ataque. Nicolas, que é lá do Sul, hein? Ele é do Internacional de Porto Alegre. Toca a bola pra Bárcia, toca pela primeira vez na bola. Chegou Leonaldi, cometendo falta. O árbitro para, marca a falta. Primeira falta do jogo, falta pra equipe do Grêmio fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. BetChamps, vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Vamos abraçar aqui o Albert Santos. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Abraço pro pessoal da Prone Alimentos, trocou o spot, os caras estão com tudo, hein? Na voz do Gilson Marques, é isso, mas já queimei o teaser, já fiz o que eu deveria fazer. Bola aqui pro campo de ataque pro Grêmio. Tá impedido, não tá valendo nada, o jogo tá parado. O jogo tá parado. O Albert Santos tá dizendo aqui, boa tarde, amigos. Uma ótima transmissão a vocês. Frank, vírgula, quero uma réplica do seu chapéu. Além de tudo é forgado ainda, né? Pelo amor, hein? Ó, falar nisso, Carlão, um abraço pro Grigo, hein? Grande Grigo. Mandou uma foto pra mim aqui, tá na piscina, tá com uma... Ah, o Grigo hoje... Só curtindo. O Grigo hoje meteu atestado. Aí a sorte é que o André Luiz me salvou. Grande Anderson Grigoleto. Lá a família tá dividida porque o filho
Torce pro Grêmio, mas não vai ganhar hoje não, viu? Valdir Macedo, 2-0 pra Macaca e vamos pra cima. Wilson Correia, Lula dos Santos, tem que marcar o Diego Souza, e tem mesmo. Paulo Neto de Salles Nunes, boa tarde. Paulo Neto de Silvanópolis, Tocantins. Osmar Dangar, tá ligado com a gente? Fala, Osmar. Aquele abraço. Vem Grêmio, bola aqui pro campo de ataque, a bola dá pro Ferreirinha, chega a zaga da equipe da Ponte, tira Leonaldi, trabalha a bola pra Macaca, põe a bola pro capitão Fábio Sanches. Fábio Sanches tenta tocar a bola aqui pro uruguaio Leandro Bárcia. O Bárcia não pega, a bola volta aqui um pouco mais atrás. Começa tudo de novo no campo de defesa. Bruno Alves trabalha a bola pra equipe do Grêmio, ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola pra Vila Sante. Vila Sante trabalha a bola da ponta, sai da ponta, vem pro meio. Vem o time do Grêmio, bola com Biel. Biel sai da ponta, vem pro meio, faz o passe pela ponta direita, tenta tocar a bola aqui pro Rodrigo, foi pro chão, falta. Mas ó, tá marcando a falta lá atrás. Falta para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. Lado esquerdo, campo de ataque é falta pro Grêmio, falta ali em cima do Bitelo. Não, em cima do Biel, né? O camisa número 17. O jogo tá parado, é falta para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Paulo César Zanovelli da Silva é árbitro mineiro. Aliás, o trio é mineiro, né? O Guilherme Dias Camilo, ele é o único árbitro FIFA que tem o brasão da FIFA, né, no peito. Ele é o auxiliar número 1. O Leonardo Henrique Pereira, de Minas Gerais. O auxiliar 2, o VAR hoje por conta do Rodrigo D'Alonso Ferreira. Ponte vinha aqui pro campo de ataque, vinha, porque ficou aqui a bola com o Bruno Alves. Bruno Alves trabalha a bola aqui na ponta, a bola pro Rodrigo. 2 jogadores na marcação, chegou o Thiago Lopes. Tira, joga essa bola aqui pra lateral, era o Biel que tava na jogada. O Biel tomou uma paulada lá. E agora sai, vira aqui, vem a bola aqui na ponta esquerda e toma outra paulada cá. Mas o árbitro não marcou falta, não, só marcou lateral. Lateral para a equipe do Grêmio fazer a cobrança aqui pela ponta direita. Tá sentindo, ficou sentindo o Biel. Quase 6 passados o primeiro tempo de jogo. 0 para a Ponte, 0 para a equipe do Grêmio. Bola rolando também para Vila Nova e Vasco da Gama. Jogo 5 minutos passados. Primeiro tempo tá 0-0 no placar ao vivo. Cruzeiro e Bahia. 20ª rodada. Esse jogo já adiantado começou às 4 da tarde. 38 para 39 minutos do primeiro tempo. 0-0. Cruzeiro e Bahia. Ponte vem, bola com o Leonaldi, falta. O árbitro para, marca a falta no círculo que ele vira o gramado, jogo parado, falta para Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. O Joel da Silva tá aqui no YouTube, tá com a gente, escreveu: bora Macaca, aquele abraço, tamo junto, grande Joel. Ponte trabalha a bola aqui no campo de defesa, vem o menino Douglas DG, vira o jogo, da direita pra esquerda, trabalha a bola pra Arthur, Arthur pra Leonaldi, Leonaldi pra Arthur, de primeira, ele toca na bola, faz o passe pro Nicolas, era pra correr, Leandro Márcia também na jogada, chega o Bruno, tira, joga a bola pra lateral, Bruno Alves, camisa número 34, disse que não ouviu, que não tinha ninguém, falou pro goleiro, falou pro Gabriel Grando, falou: não ouvi, você não falou nada, tirei, jogou pra lateral pra Ponte, vem Nicolas, disputa a bola com o jogador do Grêmio, Rodrigo, mete o pezão na bola, tira dali, aí vai chegar ali o Thiago Oliveira, mete a cabeça na bola, o Thiago Oliveira tem de idade o que o Diego Souza tem de futebol, Diego Souza estava perto dele, Thiago Oliveira joga a bola para lateral, é lateral para a equipe do Grêmio fazer a cobrança aqui pela direita, vem Rodrigo, cobrança do arremesso, Malomão, ele trabalha a bola para a equipe do Grêmio, bola na ponta pro Biel, foi pro chão, ficou pedindo falta, o árbitro não deu, mandou seguir. Rapaz, se ele encenou bem, porque eu, se fosse o juiz, daria falta. Bola pro Alisson, vem Ponte, na direita, trabalhou, bola pro Formiga, chegou o Bruno Alves pra tirar dali. Joga a bola para lateral, lateral para Ponte fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita, comecinho de jogo, começo de espetáculo, 8 minutos passados desse primeiro tempo. Foi falta, né, André? Foi sim. O jogador da Ponte chegou fazendo falta, o Igor Formiga, o árbitro não marcou e no contra-ataque a Ponte teve um lance de perigo, continua 0-0 na Arena do Grêmio. É o Ferreirinha. É que esse Ferreirinha cai muito também, né? É outro cai do futebol, né? Mas foi falta. Não pegou a bola, pegou só o jogador do Grêmio.
O árbitro mandou seguir e a Ponte foi lá pro campo de ataque, mas já perdeu a bola. Bola no campo de defesa, bola para Bruno Alves. Bruno Alves volta essa bola aqui pro Gabriel. É o Grando. Grando trabalha a bola na ponta esquerda, vira o jogo, trabalha a bola para Nicolas. Nicolas, jogador que era do Atlético Goianiense. Veio pra Ponte, era do Atlético Mineiro, né? Minto. Era do Atlético Paranaense. Veio pra Ponte, da Ponte foi pro Atlético de Goiás e depois veio pro time do Grêmio. Trabalha a bola na ponta direita, vira o jogo pra equipe do Grêmio. Quase 9 minutos passados, primeiro tempo tá 0-0, 20ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. Bola pra equipe do Grêmio, chega Thiago Oliveira. Bico na bola, tira, joga a bola pra lateral. Lateral pro Grêmio, tem pressa, lateral aqui pela ponta direita, bola pro Rodrigo. Rodrigo recebeu do Ferreira, aí ficou procurando a bola, não achou. Vem Leonardo, ganha a bola pra Ponte, trabalha a bola pro Amaral, Arthur pra Thiago Oliveira. Thiago Oliveira toca a bola ali pro camisa de número 18, Nicolas. O Nicolas não foi na bola, perdeu, recuperação de bola para a equipe do Grêmio. Bola para o Nicolas, mais de 30 mil pessoas seguramente na arena do Grêmio. 0 para a Ponte, 0 para o Grêmio. Trabalha a bola ali, Bruno Alves, boa volta, a bola para Jeromel, capitão do time lá no Sul, com a torcida do Grêmio, é chamado de Jeromito. Bola aqui para o Diego Souza. Diego Souza volta, essa bola aqui um pouco mais atrás, começa tudo de novo, bola para o Vila Sante. Vila Sante sai da ponta, vem para o meio, trabalha a bola na ponta esquerda, bola para Nicolas. Nicolas já vira esse jogo lá na ponta, trabalha a bola aqui para a equipe do Grêmio, ele volta a bola para Biel. Biel trabalha a bola para Ferreirinha. Ferreirinha para Bitelo. Bitelo levantou, tocou na boca do gol pro Diego Souza. Vai fazer, bateu pro gol, é gol! Impedido. Gol do Grêmio! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 10 minutos passados desse primeiro tempo. Cavadinha na grande área. O toque pro Diego Souza apareceu na cara do Kaique França, que foi até meio com a mão mole. E pra bola. E a bola foi morrer no fundo da rede. O reportão se adiantou aqui que estava impedido, mas agora com o tal do VAR, amigão, não tem conversa, esse gol vai valer. E o Bandeira também levantou o instrumento. Sim. O assistente número 1 que corre nas... Já gritei o gol. Já gritei o gol aqui. É gol do Grêmio. Tá valendo. Gol do Grêmio, o Diego Souza. 10 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Zaga da Ponte, deu bobeira. O Kaique França foi com a mão meio mole na bola também, hein? Diego Souza, com 10 minutos. O Grêmio já faz o primeiro gol. 1 pro Grêmio, 0 pra Ponte. Kaique França, essa você só pega lá no fundo da rede. O detalhe do gol é seu. Printa a tela aí, André Luiz. O detalhe que no cruzamento que veio pelo setor esquerdo, o Diego Souza entrou atrás da zaga da Ponte. Ainda teve tempo de matar no peito, dar uma puxeta de perna esquerda. Saiu muito mal do gol o goleiro Kaique França. Com a mão mole, a bola bateu na mão direita do goleiro da Ponte e foi morrer no fundo das redes. No primeiro momento, o Bandeira levantou o instrumento, mas o VAR confirmou o gol legal do Grêmio. Diego Souza, camisa 29. Grêmio 1.0. Aberto o placar no Estádio Olímpico, na Arena Grêmio. 1 pro Grêmio, 0 pra Ponte. A gente falava, né? Tem que marcar o Diego Souza, tem que marcar o Diego Souza. E os caras dormiram na jogada e a Ponte toma o primeiro gol, Franqui. 1-0 pro Grêmio. Carlão, curiosamente o time da Ponte parece que entrou meio desligado, né? Vai aí, Carlão, tá a bola perdida. Vem de novo o Grêmio, bola com o Diego Souza, trabalha a bola na ponta direita, vira o jogo, trabalhou, bola pro Bitelo, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou na zaga da Ponte, saiu. Linha de fundo, escanteio, completa aí, Frank, rapidinho. O time entra desligado, né? Já não é a primeira partida, Carlos. Quando não é no intervalo, é no começo do jogo. Isso aí precisa ser bem trabalhado. Bobeira, gol de bobeira, Carlão. Também concordo com você. O Kaique falhou no lance. 3 zagueiros lá, os caras deram, né? Ficaram impedindo. Eles ficam esperando o impedimento, né? Fica esperando o VAR ajudar, né? Com 3 zagueiros não pode tomar um gol desse. O Diego Souza ainda fez de puxeta, teve tempo de matar a bola no peito, fazer a puxeta, escanteio pro Grêmio. Primeiro escanteio no jogo pra equipe do Grêmio. Tá 1-0 pro Grêmio, já passamos de 10. 12 minutos, 30 segundos passados deste primeiro tempo. 1-0 pro Grêmio. Diego Souza foi pra rede a 10 minutos do primeiro tempo. Grêmio na frente, 1 pro Grêmio, 0 pra Macaca. Vai pra bola Nicolas pra fazer a cobrança do escanteio, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça. Bola não saiu não. Jeromel não desistiu.
Vai pra linha de fundo, vem o Alisson na marcação, pra cima dele, rouba essa bola pra Ponte Preta, aí vai chegar ali o Rodrigo, chegou ali o Bitelo cometendo falta, o árbitro não deu, a bola botou pro time da Ponte, aí pega no rosto ali do Thiago, trabalha a bola pela direita, bola pro Nicolas, Nicolas volta a bola pra equipe da Ponte, pegaram ele, o jogo tá parado, é falta pra equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. O Biel, que estava por ali e cometeu falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa, quase 14 passados, primeiro tempo de jogo, 31 para terminar o primeiro tempo. E o placar do jogo é Arena Grêmio, te contei não, o Grêmio tá na frente, Diego Souza, artilheiro do campeonato com 10 gols, já passou o Luca, 1 pro Grêmio, 0 pra Ponte. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, essa Série B do Campeonato Brasileiro. Acompanhando aqui o placar ao vivo Futebol Interior. Cruzeiro e Bahia vão empatando no Mineirão 0-0. Vila Nova e Vasco também empatam 0-0. Cruzeiro e Bahia começou às 4, portanto já estamos com 46. E o jogo do Vila contra o Vasco, mesmo horário desse aqui. Estamos com 14 minutos passados do primeiro tempo, tá 0-0. A Ponte perde pro Grêmio pelo placar de 1-0. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. O Luiz Augusto Duarte Simas está dizendo aqui no Facebook, boa tarde, não pode tomar este gol. A zaga deu bobeira e o Kaique foi com a mão mole. Eu entendi que o Kaique também entendeu que estaria impedido, né? Mas o jogador de futebol ele não tem que entender nada disso. Ele tem que ir pra bola, aí o VAR vai decidir se é gol ou se não é, entendeu? Bola pra Ponte, olha o Bárcia, trabalha a bola pro Alisson, lateral cobrado, chegou na zaga da equipe do Grêmio, tira, rouba essa bola com o Vila Sante do peito, ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola para Rodrigo, Rodrigo pro Gabriel Grando, agora a Ponte vai ter que atacar pra tentar o gol de empate, levantamento na boca do gol, Fábio Sanches toca de cabeça, a bola vai ficar pro Douglas DG, o DG trabalha a bola aqui pro Kaique França vai sair do gol com os pés, não, põe a bola pra dentro da grande área, com os pés sai jogando pra equipe da Ponte Preta, a bola ali pelo meio, a bola volta aqui pela esquerda pro Thiago, mas o jogo tá parado. Alguma coisa está acontecendo ali, o árbitro mandou parar o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. E aí, conseguiu descobrir aí, André, por que o jogo ficou parado? É, porque o Diego Souza acabou dando uma cutucada no Fábio Sanches e agora de novo, camisa número 9, aliás, o 17 do Grêmio acabou pegando de novo o outro zagueiro da Ponte, jogo paralisado, agora sim continua 1-0 para o Grêmio. O Joel da Silva tá ligado com a gente, o Severino Francisco no YouTube também, boa tarde a toda a equipe, que seja a vitória da Macaca, estou em Piracicaba, torcendo para a Macaquinha. Falha de marcação do Thiago, tá dizendo aqui o Edilson Roberto. Vem Ponte, bola aqui pela ponta esquerda, o Alisson por baixo, chega o Bruno Alves, tira. O Juvenal Caetano. Diego Souza é um grande jogador que sabe fazer gol como poucos. É verdade, Juvenal, você tem toda a razão. E a gente falou isso aqui na abertura dos trabalhos, né? A Ponte tem o Luca, artilheiro do campeonato, era artilheiro do campeonato junto com ele, com o Poveda, né? O Luca não tá jogando hoje, mas se a Ponte, quando o Luca joga, todo adversário sabe que tem que marcar em cima, o Grêmio a gente sabe que o Diego Souza tem que marcar, né? E a zaga na Ponte não conseguiu. Com 10 minutos... o Diego Souza já deixou a sua marca, a sua patente. Não achei falha do Kaique, achei falha da zaga, tá dizendo Wilson Correia, Lula dos Santos. E ele ainda fala aqui que falou para marcar o Diego Souza. Bola para a equipe do Grêmio lá na ponta esquerda. Vem Grêmio, vem ali o Ferreirinha. Camisa número 10 da equipe do Grêmio na marcação. Chega o Douglas. DG tira, a bola volta para Kaique França. Kaique França olha aqui pelo lado esquerdo, vai sair tocando, toca a bola para Leonaldi. Leonaldi para o Arthur. Arthur de cabeça, toca a bola aqui na ponta, a bola para o Nicolas. Nicolas vem a zaga da equipe do Grêmio, tira, a bola volta com o Alisson, ganha a bola para a ponte, tá a bola para Amaral. Amaral para Leonaldi. Leonaldi tem o Arthur pedindo, tocou para ele. Vem Arthur, vem na marcação para cima dele aqui o Rodrigo. O Arthur vai ganhar, Rodrigo
vem na marcação, vem na disputa de bola com ele também. Chega ali o Amaral, o Nicolas cometendo falta. O jogo tá parado. Falta para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. Detalhe. Campo de defesa, detalhe no ar. Eu não sei se você percebeu, e se o Frank concorda também, o time da Ponte entrou muito lento na partida, parece que comeram uma feijoada antes de entrar em campo, e além disso, eu tô vendo que o DG tá um pouco nervoso. Num lance anterior, ele foi lá, reclamou muito com o árbitro, foi pra cima do jogador do Grêmio, e o DG é um zagueiro até certo ponto tranquilo, sossegado. Eu não sei o que tá acontecendo, viu, Frank? É que o Nicolas chutou ele por trás, na verdade foi essa questão aí. Inclusive o árbitro foi de leve na jogada, porque o menino é grande, hein? Deu uma encarada ali, braba, hein? Tirando o gol, não aconteceu nada no jogo, né? 18, quase 19 passados desse primeiro tempo, nada no jogo, tirando o gol do Diego Souza. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, olha o Bárcia, camisa número 11 da Macaca, já passou o Formiga, pediu, demorou pra tocar, e quando tocou tava marcado, mas a bola pegou no braço do jogador da equipe do Grêmio, no Bruno Alves. O jogo tá parado, é falta pra Ponte, falta que leva perigo pro gol do Gabriel Grando, hein, André Luiz? É, no toque do Leandro Bárcia, a bola acabou batendo no braço do camisa número 34, Bruno Alves. É falta frontal à meta do goleiro, o goleiro do Grêmio, Gabriel Grando. Chega por ali o Igor Formiga, chega por ali também o Leandro Bárcia. É lance de perigo, a meta gremista, e a Macaca pode chegar ao empate na arena do Grêmio. Arthur, próximo da bola, Formiga também tá por lá, é falta para a equipe da Ponte. O Amaral no jogo anterior bateu uma, né? Mas dessa ele não tá nem próximo da bola. Formiga para bater com a perna direita, Arthur para bater com a perna esquerda. O canal Coruja FC escreveu aqui, ó, sem Luca é F. Eliel podia continuar como titular, até porque fez um gol, diferente dos outros que estão aí. Hoje a Ponte não tem no time titular ninguém que fez gol, rapaz. Falta para a equipe da Ponte, falta pra bola para Macaca. Arthur bateu, pega na barreira. Daqui a pouco eu conto essa história dos jogadores que fizeram gol nesse Campeonato Brasileiro. Na marca de 20, Felipe Marques, equipe técnica mais técnica do rádio, da TV, da internet do Brasil, marcou 20 passados, primeiro tempo 1-0 pro Grêmio. Dá para contar agora, ó. A Ponte tem 12 gols nesse campeonato, 9 do Luca, e aí mais 3 gols com jogadores diferentes, Norberto, Fecim e Eliel. Nenhum dos 4 hoje em campo. Então, se a Ponte fazer gol no primeiro tempo, vai ser mais um gol inédito de jogador que ainda não foi pra rede na competição. Bola pro Douglas. Douglas volta essa bola aqui no campo de defesa. Trabalha a bola pra equipe da Macaca. Bola pro capitão Fábio Sanches. Fábio Sanches trabalha a bola na direita. Toca a bola pra DG. DG voltou, tentou fazer o passe ali pelo meio. Procurou o Formiga. A zaga da equipe do Grêmio tirou. A bola voltou com o Douglas. DG vem, disputa de bola com ele ali, do jogador da equipe do Grêmio. A bola acaba saindo pra lateral. É lateral pra Ponte fazer a cobrança lá pela direita. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol. Vamos chegar agora, ó. 21 passados, primeiro tempo, 24 para terminar o primeiro tempo. E o placar do jogo é esse. Te contei não, a Arena Grêmio no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O Grêmio tá na frente, Diego Souza marcou a 10, 1 pro Grêmio, 0 pra Ponte. Carlos Corsato. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Trabalha a bola Ponte, bola aqui pro campo de ataque, bola do Thiago. Thiago volta essa bola aqui pro Arthur, já tá no campo de ataque. Arthur voltou, retrocedeu, bola pro Thiago Oliveira. Thiago Oliveira tem o Douglas DG, aberto, livre e solto lá pela ponta direita, é pra ele que a bola vai. Tem o Formiga pedindo também com a chuteira vermelha. Na marcação, chegou ali o Nicolas, tira, joga a bola pra lateral. É lateral pra equipe da Ponte, vai ter a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. O Neuci Lucato, vamos Macaquinha, Hudson Batagini, o jogo hoje é difícil, mas vamos acreditar, Ponte, Macaca querida, Ponte vinha pro campo de ataque, a zaga da equipe do Grêmio tira, a bola ali com o Vila Sante vem, disputa de bola com o Alisson fez falta, mas o árbitro mandou seguir porque o Grêmio levou vantagem, trabalha a bola na ponta pro Ferreirinha, ele é habilidoso, é rápido, vem Douglas, DG também é rápido, DG. Veio, ganhou essa bola dele, sai jogando para a equipe da Macaca. Volta a bola aqui pro meio, bola pro Leandro Bárcia. Bárcia vem, perdeu, hein? Nicolas ganhou, trabalhou, bola na ponta, volta a bola ali no meio, procurava ali o Campas. Campas vem na jogada, o árbitro tá marcando falta ou lateral?
Lateral. Lateral para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. Canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor, o Frank. 23, hein? Quase passados primeiro tempo. Grêmio vence, a Ponte perde 1-0. Diego Souza foi para a rede. Rigorosamente, Carlos, não aconteceu nada no jogo a não ser aquele gol. Não tivemos mais jogo. A Ponte tentando jogar, o Grêmio fazendo um jogo preso, porque o Grêmio também sente a marcação. Mas está acontecendo a mesma coisa do jogo passado, Carlão. O Grêmio está começando a soltar o bambu. E o árbitro tá deixando correr solto, hein? Isso aí vai dar caca. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior, vai mandando mensagem pra gente, hein? No WhatsApp, o WhatsApp tá na tela aí, ó, 989-89-3526. Manda aí o WhatsApp que a gente vai mandar aquele abraço pra você. Abraçando mais uma vez aqui o grande Anderson Grigoleto, ligado com a gente na chácara, ouvindo a transmissão de Ponte Grêmio. Grêmio Ponte dá 1-0 pro imortal Diego Souza, pra variar. Foi pra rede, fez o 10º gol dele na competição. Bola pra equipe do Grêmio, Léo Naldi perdeu, o Ferreirinha ganhou, trabalhou, bola na ponta esquerda, entrou na grande área, vai fazer, bateu pro gol, na trave, sobrou pro Campaz, perna esquerda pro gol, é gol! Gol do Grêmio! É gol, é gol, é gol! Futebol é a nossa paixão! É gol, é gol, é gol! Bola na rede, campeão! Tudo começa com o erro de passe do Leonaldi. Perdeu, mais um erro de passe. Desta vez do Leonaldi. A bola voltou na ponta esquerda pro Ferreirinha, que bateu pro gol, pegou na trave o Campaz. Sozinho, sem marcação, mandou a bola pro fundo da rede. Tá no gol, é o segundo do Imortal, é o segundo do Grêmio, menos de 25, o Grêmio já mandou 2 pro gol da Ponte, 2 pro Grêmio, 0 pra Macaca, goleirão Kaique França, essa você só pega lá no fundo da rede e me conta, me dá o detalhe do segundo gol do jogo, o gol do Grêmio, printa a tela aí, André Luiz. E como você bem disse, no erro de passe no meio campo da Ponte, o Grêmio no contra-ataque rápido, a bola enfiada pelo setor esquerdo de ataque, o Ferreira na saída do Kaique França, cumprimentou, chutou, a bola bateu no poste esquerdo e na volta. Campaz apenas de perna esquerda empurrou para o fundo das redes do goleiro da Ponte, que nada pôde fazer. Amplia o Grêmio na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Grêmio 2, Campaz, camisa 7, Ponte 0. Ô Frank, uniforme bonito, a gloriosa Ponte Preta que vai completar 122 anos, a instituição, o nome... Até 25 minutos estão no campo. Agora, o time da Ponte Preta mesmo não foi pro Sul, né? Não foi de jeito nenhum, Carlos. Eu já comentei de cara, né? O time entrou para estar totalmente desligado. O Leonaldi não é de fazer isso, me perde uma bola infantil no meio campo, ficou esperando falta. Agora há pouco você estava falando no lance do Diego Souza, a zaga parou, né? Que já foi batida pelo lançamento, todo mundo parou esperando o impedimento. Jogador de futebol não tem que disparar nada, ele tem que ir no lance. Mas a Ponte não entrou em campo, torcedor, infelizmente. O Grêmio era favorito, né? Isso é fácil de a gente colocar aqui. Mas não pode, né? A Ponte não pode fazer um jogo desse. O Grêmio foi 2 vezes pro gol e fez os 2 gols, né? Então a gente não pode aceitar, o torcedor da Ponte Preta não pode aceitar um jogo flácido desse. Os caras que jogaram pra caramba contra o Náutico, mas hoje estão judiando da camisa da Ponte esse monte de nego que tá no campo aí. Pelo amor de Deus, né? Ô gente, vamos acordar, cara. Vamos tomar alguma coisinha aí, né? Acordar, enfiar o dedo na tomada, ver se acha uma tomada aí atrás do gol. 220, 110... Porque olha, a rapaziada negada hoje parece que não foi pro campo. Vem Grêmio, bola lá pela ponta esquerda, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, Formiga. Joga a bola pra linha de fundo, escanteio pro Grêmio lá pela esquerda, André. No escanteio que veio pelo setor, no cruzamento do setor esquerdo pelo Nicolas, Igor Formiga chegou de perna esquerda, mandou pela linha de fundo. É mais um escanteio para o Grêmio, lado esquerdo. Vem ali para a cobrança o camisa número 30, Nicolas. Escanteio para a equipe do Grêmio fazer a cobrança lá pela ponta esquerda. Vem para a bola o time do Grêmio, 27 passados deste primeiro tempo. Tá 2-0 para o Grêmio. Levantamento na boca do gol, Fábio Sanches. Toque de cabeça, tira dali. A Ponte não achou o jogo, né?
Ponte não achou o jogo. O Grêmio faz o que quer com a bola. Lá na ponta esquerda, vem Grêmio, trabalha a bola pro time do Grêmio, cruzamento, levantamento na boca do gol, sobrou pro Diego Souza, tá na direita, faz o que quer com a bola, o Diego Souza, vira, vem cruzamento, Rodrigo, o passe pro Campas, Leonaldi ganha essa bola pra Ponte, trabalha a bola aqui na ponta, bola pro Nicolas, quem sabe agora, vem Nicolas, Leonaldi pede, o Nicolas tá sozinho, vai até perder, né? Vai até perder. Eu, se sou técnico, tiro o Nicolas agora. Se eu sou técnico da Ponte, falo, vem cá, filho, sai fora aí, porque, pelo amor, o Leonaldi saiu aqui, pedia a bola e ele não tocou. Vem bola pro time do Grêmio, chega na marcação, a zaga da equipe da Ponte Preta, tira o Formiga, essa bola ia pra fora. Formiga fez o favor de meter o pé na bola, joga a bola para a linha de fundo. É escanteio pra equipe do Grêmio fazer a cobrança. Vai lá, André. Mais um pelo lado esquerdo, mais uma vez chega por ali o ala esquerdo Nicolas para a cobrança. E o time da Ponte me parece até ficando meio nervoso, além de desconcentrado. Vai aí sendo sufocado pela pressão do Grêmio. Continua 2-0 para o tricolor na arena do Grêmio. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Jeromel toca de cabeça. Vem ali o Diego Souza. Briga com o Fábio Sanches. Campas disputa a bola com o jogador da Ponte. Cai. O jogador da Macaca caiu. O Alisson. A bola acabou saindo. Linha de fundo, tiro de volta, ou pode até marcar a falta para a equipe da Macaca fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. O Edilson Roberto aqui no YouTube, muitas falhas, time dormindo, o Hélio tem que mexer urgente. Ele ainda manda um acorda Hélio, diferente da música que acorda Pedrinho. Edilson Roberto, 3 zagueiros, 3 volantes e dando vexame. Tá jogando nada hoje o time. Luiz Augusto Duarte Simas, boa tarde. A Ponte tá jogando bem, não pode tomar os gols que está tomando. Já muito devagar, tem que agredir mais o Grêmio. A Ponte está jogando bem, não pode tomar os gols que está tomando, tá muito devagar. Aí você fala que tá jogando bem, Luiz, e depois você fala que tá muito devagar, né? Eu não acho que a Ponte tá jogando bem, não. A Ponte tá jogando muito mal. Tá péssima a Ponte. O Grêmio foi 2 vezes pro ataque e fez 2 gols. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você vai participando, mandando mensagem pra gente aqui nos canais Futebol Interior. Tô esperando a sua participação. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar tempo. E placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa, passamos de 30, quase 31. Primeiro tempo. E o placar do jogo é esse. Contém não, Arena Grêmio em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, capital gaúcha. Grêmio 2, Diego Souza e Campas, Ponte Preta 0. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. E vem mais Grêmio. Olha o Nicolas. Entrou na grande área, fez a finta. Chega na marcação ali pra cima dele, a zaga da Ponte tira. Rouba essa bola pra Macaca. Douglas, DG 31, passados 31 e 10 agora, primeiro tempo. Olha o Douglas, toca a bola na ponta pro Nicolas. Nicolas hoje não tá jogando nada, hein? Tá jogando nada, fez a falta ali em cima do zagueiro da equipe do Grêmio. O jogo tá parado, falta pro time do Grêmio fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. O pessoal agora tá mostrando aqui o gol do Grêmio, né? Bom, o Leonaldi meteu a mão na bola, mas o juiz deu vantagem, né? O juiz deu vantagem porque a bola era do Grêmio. Então, aí era você beneficiar um infrator. Ah, foi erro do Leonaldi, né? Não achei que foi falta, não. Você achou que foi falta lá no lance, ô André Luiz? Não achei, não. E aí, foi Frank? erro realmente do Leonaldi. Não, erro do Leonaldi, não teve falta nenhuma, não. Também achei que não foi, não. Gustavo Van Basten, a Ponte não tá jogando nada. Medrosa demais, perdeu o jogo pela covardia. O Gustavo Van Basten foi quem disse aqui. Tem nome de jogador bom, hein?
Jogador holandês. O Aparecido Alves da Silva. Hoje tá complicado. E como tá, viu, Aparecido? Vai acabar a invencibilidade, tá dizendo aqui o Osmar Dangar. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Fecinho Eliel já. Olha a retranca no que dá, tá dizendo ele aqui. Teve um ouvinte que colocou aqui que... Eliel, um jogo, um gol. Nicolas, 19 jogos, nem um gol. Informação. Vai lá. Mudança na ponte, 2 de uma vez. Vai embora o camisa número 18. O camisa número 18, Nicolas, para a entrada do 28 da Macaco da Silva. E vem aí o Fecim com a 20. E vai sair o camisa número 11, Leandro Bárcia. Confirmando a você, 20, Fecim está no jogo. Leandro Bárcia, 11, foi embora. E o 28, o da Silva está no jogo. E foi embora o camisa número 18, Nicolas. Informação para BetChamps. Bom, o Bárcia não fez nada no jogo, mas também não fez nenhuma caca, né? Agora o Nicolas, depois daquele passe que ele errou lá, eu já teria tirado. Agora, você contrata o cara, né? Põe o cara no time e tira com 30 minutos de jogo? Bom, vamos ver. Não vou criticar a alteração não, mas... E aí, Francisco, o que você achou das mudanças do técnico? Já tomou amarelo lá o da Silva. Bom, tá explicado, né, Carlão? O cara sai do banco e já entra tomando cartão amarelo. Ô, Carlão, tem coisas que eu não consigo entender. Por que botou o Bárcia pra sair jogando, pra tirar antes da primeira etapa? Não entendi nada. Essa não deu pra entender, não. E o da Silva foi cartão por reclamação. Amarelo. Foi por reclamação pra ele, né, André? Ah, foi. Ele reclamou bastante. Ele pediu para tomar o cartão. O primeiro do jogo, 28 da Silva, que acabou de entrar amarelado. Informação para Corujão Autopeças. Aí ele ferra o técnico também, né? Porque já entra, né? Já entra e já toma um cartão, né? Quer dizer, ele já ferra o treinador também, né? Ah, vou falar, viu? Que fase. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Já o detalhe do André Luiz no ar, porque a ponte vem, bola com o Alisson. Vai pra lá, vai queimada ali, bateu, vai pra bater pro gol. Chegou por baixo a zaga da equipe do Grêmio. Eu acho que foi o Jeromel que fez essa falta aí, pra cima do Alisson. Deixa eu ver aqui. Se foi mesmo, foi. Jeromel, pô, falta pra cartão, André. Cadê o cartão, André? Ele não deu dessa vez para o Jeromel. Falta em cima do Alisson, frontal a meta do goleiro Gabriel Grando. E o detalhe que os pendurados na ponte são os jogadores, o goleiro Kaique França, o zagueiro DG, o Fecim e o técnico Hélio dos Anjos. Então o da Silva não estava pendurado. Informação para Bebidas Poti. Falta pra Ponte, falta perigosa pro time da Ponte fazer a cobrança. Há pouco passou aí as estatísticas do jogo. A Ponte tinha mais posse de bola do que o time do Grêmio. Amaral, próximo da bola para fazer a cobrança. 1, 2, 3, 4, 5 homens. A falta é frontal pro gol do Gabriel Grando. Quem sabe um golzinho para diminuir o placar aí pro time da Ponte. O Formiga tá de longe, o Arthur também. É o Amaral que vai, bateu na barreira, voltou, sobrou pro Amaral, bateu pro gol. Pegou o goleiro. 2 tentativas. A primeira na barreira, a segunda na mão do goleiro, André Luiz. No primeiro chute de perna direita, a bola explodiu na zaga do Grêmio, na barreira, e voltou. E depois de perna direita, ele acabou chutando de novo o Felipe Amaral, bem postado no meio do gol. Gabriel Grando fez a defesa, continua 2-0 para o imortal tricolor gaúcho em Porto Alegre. O Osmar Dangar tá dizendo aqui, mudou no primeiro tempo, algo inédito do Hélio dos Anjos, mais atitude. É isso mesmo, eu pedia, né? Eu falei, eu tiraria o Nicolas, eu teria tirado depois do passe, ele ainda ficou mais 6 minutos, né? Lá no campo. Ô, Carlos. O César Augusto tá com a gente aqui, tá dando risada, tá feliz com a derrota dos outros. Valeu, César. Aparecido Alves da Silva, Alisson, um dos poucos que vai pra dentro dos caras. Chamou, falou, vai. E a Ponte já tá com uma cara diferente, hein? Vai lá, Carlão. Vem bola aqui pro time da Macaca, bola aqui pro campo de ataque. Chega a zaga da equipe do Grêmio, tira o Arthur, briga ali com o Rodrigo, Rodrigo com o Arthur, Arthur com o Rodrigo. Rodrigo não gostou muito ali não da jogada do Arthur, aí ficaram conversando ali, um pede o zap pro outro.
O Arthur não olha pra ele. Não vou dar meu zap pra você, não. E aí seguiu assim, a torcida do Grêmio vai fazendo a festa. 37-30, passados desse primeiro tempo. Aparecido Alves, o Danilo, tá dizendo aqui, o da Silva não pode ir embora, não? Que jogador horrível. Eu não acho ele jogador horrível, mas eu teria colocado o Eliel. Osmar Dangar, estou achando que esta será uma tarde e um jogo a ser esquecido. Nada vai dar certo. Tá dizendo aqui o Osmar. Valeu. Obrigado pela audiência. Obrigado pela participação. Trabalha a bola o time do Grêmio. Bola com o Campaz, autor do segundo gol da equipe do Grêmio. Falta. Essa falta ele deu. Aquela no Leonardo ele não deu. E foi do Amaral em cima do Campaz, camisa 7, linha divisória de meio campo. Chega por ali para a cobrança o camisa número 27, o Vila Sante, já cobrada, continua 2-0 Grêmio. E vem os caras, Nicolas, linha de fundo, cruzamento, levantamento na boca do gol, Diego Souza, dominou no peito, a bola escapuliu, voltou, trabalhou, bola com o Rodrigo, chega o Arthur, ganha essa bola pra ponte, toca a bola aqui, Fecim, vem na disputa de bola com ele e chega a zaga. Tira, joga a bola para lateral, mas lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. O Severino Francisco está dizendo aqui, ó, no YouTube, esses novos contratados não estão jogando nada. Fala aí, Corsato, só um, né, que entrou, que foi o Bárcia, e saiu, jogou 28 minutos. Jogou 28 minutos e foi substituído pelo técnico Hélio dos Anjos. Só ele estreou, viu? O resto é o mesmo time, né, do primeiro turno. O Richelli está no banco de reservas, o Matheus Silva também está no banco de reservas e o Elvis, aprimorando o condicionamento físico, não viajou para o Rio Grande do Sul. Grêmio vem, bola aqui para o campo de ataque, Vinha, Douglas DG, vai deixar a bola passar, a bola vai ficar com Kaique França, sai do gol para fazer a defesa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Reloginho dos canais Futebol Interior marcando quase 40 minutos passados, primeiro tempo, 5 para terminar o primeiro tempo. Te contei não, Arena do Grêmio. O Grêmio tá na frente, 2. Diego Souza marcou a 10 e o Campaz a 24. Grêmio 2, Ponte Preta 0. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, esta é a Série B do Campeonato Brasileiro. Bola rolando para Cruzeiro e Bahia. Rapaz, o jogo não acabou no primeiro tempo ainda lá não, hein? Tá 0-0. Não, já acabou sim, ô Corsato. Presta atenção no serviço, rapaz. 8 minutos do segundo tempo. Cruzeiro e Bahia vão empatando no Mineirão 0-0. Grêmio e Ponte 2 pro Grêmio, 0 pra Ponte. Jogo que você confere aqui. E 40 minutos do primeiro tempo. Vila Nova e Vasco, Série B, Campeonato Brasileiro, vão empatando pelo placar de 0-0. Você acompanha tudo isso no placar ao vivo Futebol Interior. Lembrando que hoje à noite, após Ponte e Grêmio, você vai conferir Atlético e Botafogo, Série A, Campeonato Brasileiro, 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Furacão do Luiz Felipe Scolari contra o Botafogo do Rio de Janeiro. A bola vai rolar às 9h30 da noite, abertura da jornada a partir das 8h30 com o Moura Júnior e toda a equipe de esportes malaguenha junto com os canais Futebol Interior. 41 minutos passados deste primeiro tempo, o Grêmio vem, bola lá pela ponta esquerda pro Campaz. Campaz briga ali com o Felipe Amaral, chegou o Douglas DG, ganha essa bola, toca a bola para Formiga para Felipe Amaral, Amaral põe a bola na frente, é o Amaralzinho, vem bola pra Ponte, tenta tocar a bola ali pro Leonardo não acordou, hein, no jogo hoje, perdeu, recuperação de bola pro Nicolas, falta, o Alisson chegou cometendo falta, o jogo tá parando, André Luiz. O Alisson chegou por ali, cometendo falta no jogador do Grêmio, que está caído ali no gramado. Vamos ver quem que é, a numeração dele, a distância me parece que é o camisa... É o Nicolas. É o Nicolas, é o 30. É pelo lado esquerdo, lance que vai levar perigo à meta do goleiro Kaique França. Continua 2-0 para o Grêmio. Gols de Diego Souza e Campaz. 42 passados do primeiro tempo. O Grêmio tem falta. O Nicolas está lá para fazer a cobrança da falta. Nicolas está com a chuteirinha amarela. E é o Ferreirinha, né? O camisa número 10 que está próximo da bola, é isso?
O Nicolas tá ali, ó. O Nicolas tá ali e o Ferreira junto. E falta para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. Falta pro Grêmio. É falta perigosa pro time do Grêmio. Meia esquerda, campo de ataque. Kaique França no meio do gol. Pra bola. Bateu pro gol. Pra fora, a bola passou, saiu. Linha de fundo. Tiro de volta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Foi o Bitelo que bateu essa falta. O camisa de número 39. O Frank Francisco. Fala do jogo aí, meu querido. 43, 2-0 pro Grêmio. Ponte perde, o Grêmio vence. Ô Carlos, as duas mexidas do Hélio foram providenciais. A Ponte melhorou um pouquinho, né? Pelo menos já tá jogando. Mas nós temos algumas peças hoje que estão abaixo do que costumam jogar, né? Vai, Carlos. Vem Grêmio, na direita, bola pro Rodrigo. Entrou na grande área, vai queimada ali, bateu pro gol. Passa por todo mundo. Passe, vai embora o Ferreirinha. O cruzamento ali do jogador da equipe do Grêmio. Biel que tava por ali. Aí o Ferreirinha se jogou no carrinho. Não pegou, a bola saiu linha de fundo. Se ele encontra a bola, era gol, era caixa, André Luiz. E mais uma vez, com um jogo de corpo, o Diego Souza tirou toda a zaga da Ponte da jogada. Ela sobrou pelo setor direito para o Biel, que cruzou, passou por toda a extensão do gol da Ponte. A zaga da Ponte chegou atrasada e também chegou atrasado o Ferreira. Quase o Grêmio faz o terceiro gol na Arena do Grêmio. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. 44 minutos passados deste primeiro tempo, 2 pro Grêmio, 0 pra Ponte. Diego Souza e Campas marcaram pro Grêmio. A Ponte, que em 6 jogos havia tomado 3, em 45 minutos já tomou 2 gols. Bola aqui pela ponta esquerda, Arthur trabalha a bola para a equipe da Ponte, passa a linha, aquele vídeo gramado, quem sabe um golzinho aí para diminuir e tentar buscar um empate do segundo tempo. Bola do Leonardo ganhou essa bola, recebeu do Fecim, trabalha a bola no meio, bola pro Arthur, esticou o pezão ali o jogador da equipe do Grêmio, 22, o Rodrigo. Joga a bola para lateral, lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pela esquerda, Arthur vem para fazer a cobrança do arremesso manual, toca a bola pro Da Silva fez o passe de peito ali pro Fecim, a bola voltou pela direita, bola pro Arthur, Da Silva tá fora da grande área, quer dizer, não tem grandalhão lá, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, pegou no Rodrigo, aí veio o Da Silva, disputou bola com ele, chegou ali o Alisson, meu Deus, foi sem querer. Mais 2. Mas que pegou. Vamos até 47, informou aí o André Luiz. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 45 Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. 45 e 30 passados deste segundo tempo, entre um teaser e outro, dá pra falar o tempo de jogo, dá pra dar uma enroladinha aqui e trazer informação pro torcedor ligado nos canais Futebol Interior. Vamos pagar aí, porque o jogo tá parado, viu, ô Felipe? Vamos pagar o teaser que tá faltando. Canais Futebol Interior, Campeonato Brasileiro Série B aqui. Corujão Autopeças, baterias Moura, 60 amperes à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. O Joel Freire, é o Joel de Hortolândia, jogando ruim, tem que trocar logo. Não é possível que o técnico não veja isso. Ele trocou no primeiro tempo, fez 2 alterações no primeiro tempo. Marcelo Borges, tem nome de craque, hein? Boa tarde, boa transmissão, bom jogo, abraços à gurizada de Chapecó, Santa Catarina. Joel Serponte, fala Joel, grande abraço pra você, meu querido, obrigado pela sua participação. 46 e 30, vem Ponte, olha o Alisson, recebeu, pode até queimar dali, fez a finta, trouxe pro pé esquerdo, virou, trabalhou, bola pro Da Silva, aí quando ele foi pegar na bola, fez falta ali pra cima do Jeromel, segundo o Jeromel, mas o árbitro não deu, o Jeromel tirou, jogou bola, linha de fundo, escanteio pra Ponte, na minha marcação aqui é o primeiro escanteio pra Macaca, viu, André? É o primeiro mesmo, o último toque do Jeromel, zagueiro de perna direita, mandou pela linha de fundo, é escanteio para Macaca, Igor Formiga na bola. Formiga pra bola, perna direita, levantou, tocou na boca do gol, passa por todo mundo, chega a zaga da equipe do Grêmio pra tirar ali, bola com o Rodrigo, a bola volta pro Fecim, Fecim trabalha a bola pro time da Ponte, bola para Amaral, e não há tempo pra mais nada. Apita o árbitro.
Paulo César Zanovelli, árbitro mineiro, ponto final no primeiro tempo, 2 pro Grêmio, 0 para Macaca, a bola parou aqui nos canais Futebol Interior, também no portal Araraquara News, 2 pro Grêmio, que bom seria se fosse 2 para Ponte, né? 2 pro Grêmio, 0 para Ponte, vem aí o intervalo do jogo dos canais Futebol Interior. 20ª rodada Série B deste Campeonato Brasileiro. O Grêmio vence, a Ponte perde. 2 pro Grêmio, 0 para Macaca. Vamos lá para a saída dos jogadores no gramado do estádio Arena Grêmio. Quem vem aí, André Luiz? Diego Souza falando na Rádio F, canais Futebol Interior. O goleiro já estava saindo, já imaginava isso. E a surpresa, ele foi a surpresa e acabei sendo mais feliz do que ele. E continuar com essa pegada, ter um pouco mais de simplicidade para aí sim matar o jogo. Tá aí essa palavra de Diego Souza, passando pelo microfone da Rádio F, canais Futebol Interior. Eu confirmo a você o placar, intervalo de jogo, Arena do Grêmio em Porto Alegre, com gols de Ponte. Diego Souza aos 11 da primeira etapa. Fábio Sanches vai falar. Fábio Sanches. Acabou pecando, né? Tomamos os gols ali por erro nosso, né? Erro que a gente acabou cometendo, de todo o grupo, de todo o time. A gente tem que concentrar, tem que voltar para o segundo tempo mais ligado. Não adianta a gente querer atropelar as coisas, querer ganhar de qualquer jeito, né? A gente tem que, passo a passo, tentar fazer o gol aí e quem sabe a gente conseguir empatar o jogo. Tá aí essa palavra de Fábio Sanches, passando pelo microfone da Rádio FI, o zagueiro da Macaca, nesta derrota até aqui por 2-0. Gols de Diego Souza aos 11 da primeira etapa e aos 24, Campaz ampliou. Mais ninguém no tapete verde da Arena do Grêmio. Jogadores de Ponte e também do Grêmio em seus respectivos vestiários. Eu volto o comando a você, Carlos Corsato. Esse é André Luiz, o repórter feliz aqui dos canais Futebol Interior. Frank, pega o microfone aí, que eu quero que você fale desse primeiro tempo rapidamente aí, mas antes, o Luiz Augusto Duarte Simas, tomando muitos passes nas costas do lateral direito. Olha os gols que tomamos, os cruzamentos, não pode. Estão deixando o Grêmio jogar. Será que a vitória de hoje tem a ver com a negociação do Everton? O time da Ponte sendo mesmo um jogo bom e 2 terríveis. O Danilo Sudo. Não, Danilo, a Ponte vem de 6 bons jogos aí, né? Hoje, o primeiro tempo foi realmente terrível, tô contigo. Mas é o Grêmio também, né? É um time grande, forte aí, brigando pra subir. A Ponte briga na parte de baixo da tabela. Mas, não vou tirar o mérito do Grêmio, não. Fez 2 gols. Mas a Ponte ajudou muito o Grêmio a fazer esses gols, hein? Nossa realidade é esta, disputamos com a parte de baixo da tabela. Falta time, tá dizendo aqui o Álvaro Volney. O Arthur Viseu escalou o time errado, infelizmente. A Vivi Vicente mandou uma carinha aqui colocando a mão na frente do rosto. Rocha Wilson, o Leonardo tá assustado, não está fazendo uma boa partida. Aliás, quem está jogando bem no jogo? Muito mal, escapamos de uma goleada, tá dizendo aqui o Roberto Santos. Tô contigo, Roberto. Fiquei com medo também de tomar mais que 2 gols. E aí, Franque, primeiro tempo, 2 Grêmio, 0 Ponte. Carlos, a Ponte não entrou para a partida, né? Na verdade, o time entrou completamente desligado. Aquele primeiro gol ridículo, uma bobagem, o pessoal parou, uma bola nas costas. E vai me desculpar, o Kaique falhou sim. Olha, a entrevista do Diego Souza agora, ele falou, eu imaginei que o goleiro já estava saindo. Então ele nem viu, ele só concluiu pro gol. Quer dizer, foi falha também do goleiro, tem que estar atento, né? Tá todo mundo desligado. Agora, Carlão, nós temos hoje um grande problema. O setor da Ponte que menos nós tivemos problemas, há pelo menos umas 15 partidas nós não vimos tendo problema, a meia cancha hoje está muito mal. O Leonardo não acertou basicamente nada. O Felipe Amaral deu uma melhoradinha agora no final. O único que está jogando no time da Ponte, pelo menos tentando jogar, é o Alisson. E na zaga o DG tá ganhando todas, fazendo a cobertura do Formiga, que tá tomando muita bola ali daquele lado direito. Mas assim mesmo acaba comprometendo, porque o DG desce, abre o Fábio e o Thiago e a galera vai entrar pelas costas. O Arthur também não está bem na partida. Então olha quantos jogadores nós já falamos, Carlos, que não estão correspondendo. Isso prejudica, a gente não tem um grande time, galera. O time da Ponte é para disputar, para se manter no campeonato. Alguém tá achando que a Ponte ia disputar o título? Acho que não, né?
E não dá para crucificar todo mundo. Uma grande partida contra um grande time. As alterações foram pontuais, Carlos. Ele tirou 2 jogadores e a Ponte já começou pelo menos a incomodar o Grêmio. Isso já é um bom sinal. Essa do Bárcia, até pela contratação, né? Eu não teria tirado o Bárcia, não. O Nicolas, sim, eu teria tirado. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo aqui, senão eu não consigo pagar os intervalos do intervalo dos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Carlos Corsato. Sempre pra sempre, de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. São 4 da tarde, são 5 da tarde, mais 28 minutos. 5 e 28, 17 e 28. Deixa eu dar uma passadinha aqui rapidamente no Facebook. Eu tenho que pagar mais um intervalo aqui. Silvana Pereira, precisamos acordar. Rocha Wilson, só 2 times fizeram gol no Grêmio, na Arena. Guarani e Criciúma. A Ponte vai fazer 2 para empatar. Wilson Correia, Lula dos Santos. Vamos aceitar a derrota e pensar nos próximos jogos. Osmar, o Grêmio, Osmar Dangá. O Grêmio não faz parte do nosso campeonato. Grêmio, Cruzeiro, Vasco, outro campeonato dentro da Série B. Nossos adversários são outros. É isso mesmo, Osmar, tô contigo. Treinador escalou errado, defesa falhou no primeiro gol, em vez de repetir o time que venceu a última partida. Além da retranca, deixar Fecim no banco, Barça entraria no segundo tempo e não de titular. Viu a besteira, queimou 2 alterações.
A melhor defesa é o ataque. Tá dizendo aqui o Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Valeu, obrigado pela participação. Wilson Correia, já tinha falado lá no início, perder de pouco era lucro. Sem desculpas, mas o juizão está apitando falta só pro Grêmio, hein? Muito mal, escapamos de uma goleada, tá dizendo aqui o Roberto Santos. Valdir Macedo entra no segundo tempo com o menino da base, que ele é o cara do gol. Eu já teria colocado agora no lugar do Da Silva, mas o Hélio coloca o Da Silva. Carlos, você está certo, só que o Grêmio está deixando jogar e não tivemos ação. O Léo errou passes, muitos passes no meio campo. Nervoso, o Leonardo tá dizendo aqui o Luiz Augusto Duarte Simas. Bom, o Cruzeiro faz 1-0 no Bahia, hein? Gol do Cruzeiro. Estamos com 26 minutos passados do segundo tempo. Cruzeiro 1, Bahia 0, intervalo de jogo. Vila Nova e Vasco vão empatando em 0-0. Canais Futebol Interior, Série B, Campeonato Brasileiro, é aqui. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Intervalo de jogo, o Grêmio vence a Ponte por 2-0, 58% de posse de bola para a Ponte, 42% do Grêmio. Tem alguns números errados ali, né? Tá dizendo que o Grêmio finalizou 6, isso eu concordo, mas a Ponte finalizou uma, pô. Teve o chute que o Gabriel Grando pegou, não vale como finalização, né? E nos números do jogo ali que a TV acaba de mostrar, né? Fala que o Grêmio... Na verdade, não é que no Grêmio não teve nenhum escanteio. Tá sem nada de escanteio ali pro Grêmio. Mas foram 5 escanteios no total. 4 escanteios pro Grêmio e 1 escanteio pro time da Ponte. As equipes já estão voltando pro segundo tempo. A Ponte Preta fez 2 alterações ainda com bola rolando, né? A Ponte Preta trocou o Nicolas e Bárcia. O Hélio dos Anjos não esperou, né? Já trocou e colocou Da Silva e Fecim. O Da Silva tanto que já entrou e já tomou cartão amarelo. Rapidinho, Frank, você mexeria ainda mais nesse time da Ponte? O Hélio vai mexer. É Chaporã. Ai, meu Deus. É Chaporã? Não, é Bernardo, né? É o 29? 29 quem é, o André? Echaporã. Echaporã. É o Echaporã na vaga do Thiago, daqui a pouco ele vai confirmar. Então, vai mudar o esquema, né? 3 zagueiros, foi pra casa do chapéu, é isso, André Luiz? É isso mesmo, mais uma alteração na Ponte, foi embora o camisa número 3. Thiago Oliveira para a entrada do camisa número 29, Echaporã. E no Grêmio, me parece que entrou o Rodrigues, eu vou confirmo já você, Carlos Corsato. Legal, o que importa nesse momento é dizer que o Hélio dos Anjos mexeu no intervalo. Já fez a 3ª alteração e muda o esquema com 3 zagueiros, o Thiago tá fora, o Echaporã
tá no jogo. Vai começar o jogo neste segundo tempo. Posse de bola do time da Ponte Preta. Torcedor da Ponte, esperançoso, por que não no empate? Daqui a pouco eu vou bater um papo aqui com o Frank ainda mais pra gente falar desse jogo no primeiro tempo. Apita o árbitro. Tem bola rolando no segundo tempo. E você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro, que corro atrás dela pra trazer todas as emoções pra você. Vem comigo porque a bola rola no campo da FI. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Posse de bola da equipe da Ponte lá no campo de defesa. Mudou. Vem Arthur pra fazer a cobrança. O árbitro tá pegando uma falta pro time da Ponte. Falta pra Macaca. Vai, André Luiz. É a primeira alteração na equipe do Grêmio, processada pelo técnico Roger Machado. Foi embora o camisa número 3, o zagueiro Jeromel, para a entrada do 26 Rodrigues. Confirmando, 3, Jeromel foi embora, 26 Rodrigues está no jogo. Informação para Brumas. Vem Ponte, olha o da Silva, cruzamento, levantamento na boca do gol, era pro Echaporã. Sai do gol, Gabriel Grando. Pra ficar com ela, lembrando que o da Silva tá jogando contra seu ex-clube, né? Porque ele é da base do Grêmio. Aí do Grêmio foi pro Paraná Clube, do Paraná foi pro Caxias e do Caxias foi jogar no Brasil de Pelotas. Caxias, Brasil, Caxias. O da Silva, que tá jogando pela Ponte Preta, ele é da base do Grêmio, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Bola da equipe do Grêmio aqui no campo de defesa. Vem para fazer a cobrança do arremesso manual o Rodrigo. Agora o Grêmio tem Rodrigo e Rodrigues. Pela direita vem Ponte, trabalha a bola, é o Alisson. Disputa a bola ali com o jogador da equipe do Grêmio. Perde melhor pro time do Grêmio. Bola aqui no campo de ataque. E deu ruim, hein? Vem Grêmio. Bola aqui na ponta esquerda. É o Campas. Fez o toque na boca do gol. A bola vai entrando pra fora. Passa, vai embora. Último toque ali. Acho que foi do Fábio Sanches. Ou não? Vamos ver aqui no replay. Não, foi do time do Grêmio mesmo. Tiro de meta, o Grêmio chegou chegando, hein, André? Ai, como chegou chegando. O detalhe aqui pelo setor esquerdo, Campas, no contra-ataque rápido, cruzou no meio de 2 jogadores da Ponte. O atacante Biel, de perna esquerda, cutucou, a bola saiu à direita do goleiro Kaique França. Tiro de meta para a Ponte, continua 2-0 para o Grêmio, na Arena do Grêmio. O Valdir Macedo aqui no Facebook tá dizendo: entra no segundo tempo com o menino da base, o Eliel, ele é o cara do gol. O Luiz Augusto Duarte também tá ligado com a gente. O Wilson Correia, Lula dos Santos, tirou o zagueiro. O Grêmio vai golear. Ô louco, Wilson. Ele tirou o zagueiro e colocou outro, pô. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, Echaporã, outro erro. Tinha que colocar o Eliel. Tô contigo também. Eu queria o Eliel, mas ele já tá com o centroavante no jogo, né? Bola ali pela direita, trabalha a bola o time da Ponte, a bola com o Echaporã, vai para a linha de fundo, vai pro cruzamento, chega, a zaga da equipe do Grêmio tira. Joga a bola pra fora, a bola sai pra lateral, é lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pela direita. 3 minutos passados desse segundo tempo, 2 pro Grêmio, 0 pra Ponte, lateral cobrado, Formiga, trabalhou, bola pro Alisson, falta. Falta pra Ponte, o Nicolas segurou, o jogo tá parado, falta pra Macaca, André. Falta do Nicolas em cima do Alisson, setor direito de ataque da Ponte. Chega por ali o Igor Formiga, camisa 22 para a cobrança. A Macaca aperta, quer o primeiro gol na Arena do Grêmio. É falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pela ponta direita. Falta para a Macaca. Falta para a Ponte, 3 minutos 30 segundos passados deste segundo tempo, segunda 8 da noite, tem Hora da Macaca comigo e com o Frank Francisco. É falta para a equipe da Macaca fazer a cobrança, Fecim, para fazer a cobrança de falta para a equipe da Ponte. Igor Formiga também tá por lá. Fecim, Formiga, Fecim, dupla FF da Ponte. Fecim pra bola, fechado na boca do gol, sobe a zaga da equipe, sobe não, desce, né, porque foi no peixinho. Tira a zaga da equipe do Grêmio, bola ali com o Biel, a bola volta pra Ponte, a bola com o Fecim. 2 jogadores na marcação, último toque do jogador do Grêmio, lateral pra Ponte, lateral cobrado, Fecim, toca a bola pro Alisson, faz um partidaço o Alisson, hein? Na direita, linha de fundo, cruzamento na boca do gol da Silva, só tocou na bola de raspão, voltou, trabalhou, bola pro Arthur, vai queimar dali. Eu não sei, vou perguntar pro repórter, porque eu confesso, não sei se ele chutou, se ele cruzou ou se ele deu um balão na bola, André Luiz. Ah, eu fico com o balão, pegou muito mal na bola, o camisa número
15 da Macaca, o jogador Arthur, ele mandou essa bola em Eldorado do Sul, que fica ali no distrito de Porto Alegre. Ô, Frank Francisco, o Hélio dos Anjos mexeu, hein? Tirou aí o Thiago para entrar com o Echaporã. Você teria feito essa alteração? O internauta tá pedindo o Eliel aqui. Eu também não teria entrado com o Echaporã, não. Prefiro Eliel. Mas vamos torcer para dar certo, né? Mas eu não teria entrado com o Echaporã, não. E agora a Ponte tem um jogador, pelo menos, que fez gol, né? No jogo, né? No time, né? Nesse campeonato. O Fecim. Pelo menos um, né? O Fecim entrou já no final do primeiro tempo, já tinha dado uma cara nova pro time, né, Carlos? Eu não sei se vai funcionar jogarmos sem 3 zagueiros, Carlos. Eu vou aguardar um pouquinho, daqui a pouco eu te falo. Mas tá perdendo o jogo, né? Ficar com 3 zagueiros lá fazendo o quê? Nessa eu tô com o Hélio. Bola aqui pelo campo de ataque, trabalha a bola pro time do Grêmio, foi pro chão, falta. O árbitro tá parando para marcar a falta em cima ali do Biel. O jogo tá parado, o Leonardo cometeu falta, o jogo tá parado, é falta pra equipe do Grêmio fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Você segue participando, mandando mensagem pra gente aqui no YouTube, Futebol Interior, também no Facebook, Futebol Interior. Deixa pra gente aqui a sua mensagem, vai ser um prazer falar de você. Ponte vem na direita, bola pro Igor Formiga, vai pra linha de fundo, vai pra fazer o cruzamento, fez o toque, procurava ali o Echaporã. O Echaporã parece que entra meio desligado, meio perdido. Sei lá, é esquisito. Lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pela direita. Vem Formiga para fazer a cobrança do arremesso manual. O da Silva pede essa bola dentro da grande área. Ele disputa a bola ali com o zagueiro do Grêmio. Tocou na bola, mas a bola fica para o Gabriel, goleiro do Grêmio. Sai no gol para fazer a defesa. O Fábio Fernandes coloca aqui: pensei que o Echaporã nem estava mais na Ponte. Tá dizendo ele. Eu confesso, né, que a derrota para o Grêmio, como eu disse, o Grêmio é favorito para o jogo. Mas eu confesso que eu esperava mais força do Grêmio para vencer esse jogo do que ele fez no primeiro tempo. Parece que foi a impressão que dá é que foi fácil pro Grêmio fazer os 2 gols. Vem Grêmio, bola ali na ponta, trabalha a bola com Ferreirinha. Ferreirinha trabalha a bola pro Biel. Biel pro Campas. O passe de primeira lá na ponta direita, disputa de bola com ele o Arthur. Último toque do Arthur. A bola sai pra lateral, é lateral pro Grêmio fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Série B, é aqui. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. O Edilson Roberto tá dizendo aqui, ó, muita ladainha. Falar que o Grêmio não é nosso campeonato. Eles têm um time razoável, com camisa forte, dava para encarar se não fosse o excesso de falhas e o sono no início. Se for pensar assim, desce WO, tá dizendo o Edilson Roberto. Então, Edilson, acho que você vai mais ou menos naquilo que eu falei aqui. Eu esperava mais força do Grêmio para fazer 2-0 para a Ponte. Eu não vou tirar o mérito do Grêmio que fez 2 gols, não, de jeito nenhum. Mas eu esperava que o Grêmio fizesse mais força para ganhar da Ponte. Achei que foi muito fácil no primeiro tempo. E 2 falhas, né, Carlos? Sim. 2 falhas, 2 gols do Grêmio. E depois disso o Grêmio, se não me falha a memória, teve mais 1 ou 2 chutes a gol e só. Sim. Na finalização foram 6 do Grêmio contra 1 da Ponte. O canal Coruja FC da Silva e Echaporã vão empatar ou virar o jogo. Confiança 10.000%. Amém. Valeu. Obrigado pela participação. A torcida do Grêmio vai fazendo a festa na Arena Grêmio. O Grêmio vai vencendo o jogo pelo placar de 2-0, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Vem Ponte, olha o Amaral, hein? Chapeuzinho ali pra cima do Campas. Ganhou essa bola pra Ponte, toca a bola pro Arthur. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Toque do da Silva pra fora. Passa, vai embora. Pelo menos tá dando mais trabalho o da Silva, né? Ele não tá tendo sorte, mas trabalho ele tá dando pra zaga do Grêmio. A bola saiu, André. Ai, como tá? E o detalhe aqui no cruzamento que veio pelo setor esquerdo, chapou a bola. No cruzamento do Arthur, de chapa, de pé direito, chutou
o jogador da Silva, porém sem direção, a bola foi embora. Tiro de meta para o Grêmio, continua 2-0 para o Grêmio em Porto Alegre. Danilo Sudo faz falta, Ribamar, Luca, Eliel, precisamos de um ataque decente. Tá F essas apostas, da Silva pode ir embora. Danilo, você vai ficar bravo comigo, mas eu gosto do futebol do da Silva, acho que o papel que ele se propõe, ele faz. Ele precisa fazer gol. Olha o Ferreirinha. Ganhou, vai pra frente. Falta. Olha o Echaporã. Mostrando pra que ele entrou no jogo aí. Pra fazer a falta do Ferreirinha. Falta, o jogo tá parado, André Luiz. E o detalhe é que 3 jogadores partiram pra cima do Ferreira. O único que conseguiu chegar próximo foi o Echaporã. Pegou o jogador do Grêmio por trás com a sua perna direita. Falta para o Grêmio pelo setor esquerdo, amarelado Echaporã, segundo amarelo no jogo, segundo para os jogadores da Macaca, informação para a pizza do Dadá. Tá certo que o Echaporã não faz isso também, o cara ia chegar na cara do Kaique. E 3 jogadores atrás dele. O cara ia chegar na cara do Kaique. E foram 3 atrás do cara, eu achei, ninguém vai pegar esse cara não, é falta para a equipe do Grêmio. Torcida do Grêmio vai fazendo a festa, já passamos de 10 minutos, 10, passado o segundo tempo, dá 2 para o Grêmio, 0 para a Ponte. Conosco o portal Araraquara News, vem Ferreirinha para fazer a cobrança na falta, ele mesmo sofreu a falta, ele mesmo tá lá para fazer a cobrança. O Formiga tá caído ali, pra bola não ir por baixo. São 4 homens na barreira, Ferreirinha pra bola, bateu na barreira, voltou. Vem Ferreirinha de novo, o toque pro Campaz, vai fazer, bateu pro gol. Kaique França! Defesaça do goleiro da Macaca. O juizão levantou um instrumento ali pro complemento ali do jogador da equipe do Grêmio, Biel. O Kaique foi pra ela, fez a defesa, mas ele tá marcando o impedimento. A verdade é que o Kaique fez uma defesaça, mas foi impedido. Tava impedido o lance, não é mesmo, André Luiz? E nada valeu, porque apesar da grande defesa do Kaique França, já levantava a bandeira o assistente 2, o Leonardo Henrique Pereira, que corre nas populares e acabou marcando impedimento, lance favorável à Ponte, continua 2-0 para o Grêmio, na Arena do Grêmio. Silvana Pereira, vamos torcer por uma virada na Ponte, ou empate. A Ponte deu os 2 gols. Primeiro, o zagueiro falhou. O segundo foi o meio que falhou. Carlos Eduardo Lemos Matozinho. O Valdir Macedo, se eles estiveram na Série A, a Ponte também passou pela Série A. Ô Valdir, a gente está falando, eu não vou aqui discutir camisa, eu acho que essa é uma discussão boba que a gente não deve nem colocar aqui, né? Mas a gente está falando depois de um turno inteiro, né? O que a Ponte fez no primeiro turno e o que o Grêmio fez no primeiro turno. O Grêmio fez simplesmente 50% mais pontos do que a Ponte, né? O Grêmio tá entrou na rodada com 33 e a Ponte com 22. Então, quando a gente fala que o Grêmio está disputando outro campeonato, é pela pontuação do Grêmio em decorrência da Ponte Preta. E tem gol no campeonato, hein? Gol do Vila Nova. Será que o Vasco vai perder pro Lanterna do campeonato? Gol do Vila. 1 pro Vila, 0 pro Vasco da Gama. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa. Aproveite da melhor forma o seu tempo. 13 passado o segundo tempo. 32 pra terminar o jogo. 2 pro Grêmio, 0 pra Ponte. Já tem escanteio pra Macaca. Fez sim pra bola. Levantou, tocou na boca do gol. Alisson. De cabeça pro gol da Ponte. É gol, é gol, é gol. Tá no gol. Futebol é a nossa paixão. Tá no gol. É gol, é gol, é gol. Tá no gol. Bola na rede, campeão. Tá no gol. Mais uma cobrança de escanteio do Fecim. Jogada mortal da Ponte, o gol contra o Náutico foi assim. E agora também, cruzamento na boca do gol no meio da grande área. Subiu o Morrison de cabeça pro fundo na rede. Pra fazer o primeiro gol dele com a camisa da Ponte. 13, passado o segundo tempo. O Alisson. 25, a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar da Arena Grêmio. Ponte 1, Grêmio 2. Goleirão Gabriel Grandô. Essa você só pega lá no fundo na rede. Dá printada a tela. Ah, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Printa a tela pela primeira vez. Ponte 1, Grêmio 2, ainda dá Ponte.
o Alisson, gol da Ponte, gol da Macaca, tem festa no Planeta dos Macacos, a tela tá printada, o detalhe do gol é seu, printa novamente aí, André Luiz. E o detalhe que no escanteio muito bem cobrado por Igor Formiga. Subiu no segundo andar, no meio da zaga do Grêmio. O Alisson, com consciência, girou o corpo e a cabeça e testou forte. A bola entrou no ângulo alto, direito da meta do goleiro Gabriel Brando, que nada pôde fazer. A Macaca diminui na arena do Grêmio. O Alisson, camisa número 25. Agora, Ponte 1, Grêmio 2. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. O Alisson pra coroar o futebol dele, né? Tá jogando um partidaço, a Ponte diminui. 1 pra Ponte, 2 pro Grêmio. Cobrança do escanteio lá do Fecinho. Fecinho mortal nas cobranças de escanteio. Fez o último gol, foi cobrança de escanteio dele. Fábio Sanches de cabeça e o Eliel mandou pro fundo da rede contra o Náutico. E agora também... Ponte 1, Grêmio 2, Francisco. E aí? 1 pra Ponte, 2 pro Grêmio. Esperemos que esse gol traga a Ponte pro jogo, né, Carlos? Quem sabe a gente ainda belisca um empatinho. E como você falou aí, pra coroar a partida do Alisson, hein? Que bela partida hoje novamente, hein, Carlos? E vem Ponte, bola de novo aqui pra ponta esquerda, bola pro Fecim, chega a zaga da equipe do Grêmio pra tirar, a bola volta lá pela direita, é o Rodrigo que tá por ali, ele volta essa bola aqui pela ponta, trabalha a bola pro time da Macaca lá na ponta esquerda, vem o Arthur ganha essa bola pra equipe da Macaca, ele trabalha essa bola pro time da Ponte, vem ali, tem o 32 em campo, é o Fraga, né? Que tá no time da Ponte, a Ponte mexeu, hein, André Luiz? Já te confirmo quem saiu na Macaca. Amaral, 19. Amaral, o 19, foi embora para a entrada do 32, que é o jogador Fraga. É a terceira alteração processada pelo técnico, aliás, a quarta alteração processada pelo técnico Hélio dos Anjos da Macaca. Informação para Bebidas Poti, já te confirmo as alterações no Grêmio. O Hélio dos Anjos ainda pode fazer mais uma alteração, anota aí no seu caderninho, pintou cartão pro Ferreirinha. O Ferreira, camisa número 10 da equipe do Grêmio, amarelado por essa falta. Mudou. No Grêmio, vamos lá. 2 alterações. Antes, deixa eu fazer a falta da Ponte aqui, aí você passa quem entrou no time do Grêmio. Eu sei que tá lá o Lucas Leiva e o Guilherme. Depois você confirma as alterações. Bola pro time da Ponte, vem pra bola Formiga, pra fazer a cobrança de falta. Levantou, tocou na boca do gol. Fábio Sanches pegou nas costas do jogador. Ficou pedindo toque de mão, a bola voltou pra Ponte. Vai, Fecim, tá lá na ponta esquerda. A Ponte jogando contra a equipe do Grêmio no Olímpico. No Olímpico não, o Olímpico é o antigo estádio do Grêmio. Aí a Arena Grêmio, vem Leonaldi, bate, pega ali no jogador da equipe do Grêmio, pegou no braço do jogador do Grêmio, o jogo tá parado. As alterações, vai, André Luiz. Vamos lá, foi embora o camisa número 7, Campaz, para a entrada do 11, Guilherme. Foi embora o 17, Biel, para a entrada do 15, Lucas Leiva. Lucas Leiva tá no jogo para a saída de Biel. E Campaz 7 foi embora para a entrada de Guilherme. E o camisa 10, Ferreira, foi amarelado. Tudo isso informação para Store Colchões. Dá uma segurada no time do Grêmio por enquanto. A Ponte vem Macaca, bola aqui pro campo de ataque, levantamento do Arthur na boca do gol. Gabriel Grando sai do gol para ficar com ela. Sai do gol, Gabriel, pra ficar com ela. Ele toca, põe a bola aqui na ponta, procurava o Ferreirinha, que tá amarelado. Ele voltou pela direita, o Alisson ganhou, trabalhou a bola pra Formiga. Formiga no meio, bola pra Fraga. Eu teria tirado o Leonaldi, mas o Hélio dos Anjos preferiu tirar o Amaral. Daqui a pouco o Francisco vai falar. Já pega o microfone aí, Frank, pra falar dessa alteração. O Leonaldi não tá fazendo aquela partida comum dele. Eu teria tirado o Naldi, se for pra colocar o Fraga, né? Mas ele tirou o Amaral e colocou o Fraga, viu, o Francisco? Carlos, na verdade... Ó o Grêmio, bola lá pela direita, e deu ruim, Guilherme entrou na grande área, vai queimar dali, bateu pro gol, foi travado pelo Leonaldi. Esquece o que eu disse, viu? Eu não tiraria o Leonaldi depois dessa jogada, não. Veio lá de trás, ganhou do Guilherme, linha de fundo, escanteio pro Grêmio. Vai, Franqui. Eu ia te falar que a gente precisa ver a condição do Felipe, né? O jogo passado eu até comentei, não sei se foi nesse ou no anterior, Carlos, que o Felipe tava poupando um pouco a perna. Alguns jogadores estão muito desgastados, Carlos. Então acredito que foi esse o motivo.
E agora o Leonardo veio correndo ali com o Guilherme. Guilherme que tá fresquinho no jogo. Ele veio, fez ali a proteção e jogou a bola para a linha de fundo. Escanteio para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. Escanteio para o Grêmio. É o quinto escanteio do Grêmio no jogo. A Ponte já teve 2. Escanteio para o Grêmio. Nicolas para a bola. Levantou, tocou na boca do gol. Toque de cabeça para fora. É o Leiva. O Lucas. Meteu a cabeça nela, subiu mais que todo mundo, errou o alvo, né, André Luiz? E no segundo pau, escanteio bem cobrado, o Lucas Leiva subiu mais do que a zaga da Ponte, testou forte, porém sem direção. À direita da meta do goleiro Kaique França, tiro de meta para o Macaca, continua 2 para o Grêmio, 1 para a Ponte na Arena do Grêmio. O Soila Martins Arruda, apaixonada pela macaquinha, pra cima. Ô Soila, seja bem-vinda, viu, ao nosso Planeta dos Macacos, muito bom ter você com a gente. Hudson Batagim, macaca querida, amor da minha vida. Torcedor da Ponte é isso, né, rapaz? Até 2-0, tava todo mundo falando, muita gente falando que podia entregar, não sei o que tem, da WO. Aí agora vamos virar. Valeu, Marcelo Corsato também tá por aqui. Prepara aí, viu, Marcelo? Prepara que daqui a pouco eu chego. Vamos buscar um empate, conseguir milagre. Empate com sabor de vitória. Tá dizendo aqui o Carlos Eduardo Lemos Matosinho. Olha a Ponte, olha o Echaporã. Ganhou, vai, meu filho. Vai, Echaporã. Nicolas com ele. Echaporã entrou na grande área, fez o cruzamento, levantamento na boca do gol, nas costas do Fecim. Mesmo assim deu pra ele. Vai buscar a bola o Fecim. Ele trabalha com a perna esquerda. O Arthur passa, pede. O Fecim toca. O da Silva tá na grande área. O Arthur, dificuldade pra dominar, mas dominou. Volta essa bola pro Fecim. Fecim para Leonardo. Leonardo pro Arthur. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga do Grêmio, tira. Joga a bola, linha de fundo, escanteio pra Ponte, escanteio pra Macaca, André Luiz. E no cruzamento que vem pelo setor esquerdo do Arthur, último toque. O camisa número 30 do Grêmio, Nicolas, jogando para escanteio, mais um lado direito, Igor Formiga na bola. Vem Igor Formiga pra fazer a cobrança do escanteio pra Ponte. Vai ele pra bola, levantou, aberto. Bola no segundo pau, Arthur de cabeça pra fora, passa, vai embora. Linha de fundo. Pelo alto parece ser o caminho, hein, André Luiz? É o caminho que a Ponte está achando para tentar o empate. Desta vez o escanteio cobrado pelo Igor Formiga no meio da zaga do Grêmio e nem subiu o Arthur. Testou do chão mesmo, a bola passou rente ao ângulo superior direito da meta do goleiro Gabriel Guendo. Tiro de meta para o Grêmio. Continua 2-1 para o tricolor gaúcho em Porto Alegre. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças. Tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol. Chegamos à metade deste segundo tempo, 22,5 pra terminar o jogo, mais acréscimos. Te contei não na Arena Grêmio, a Ponte diminuiu com o Alisson de cabeça 13 do segundo tempo. O Grêmio tem 2, a Ponte só tem 1. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, Série B, Campeonato Brasileiro, vem Ponte. Olha o Fraga, vai queimada ali, bateu pro gol, não tinha ninguém da Ponte, hein? Pra tocar essa bola pro gol, a bola passa por todo mundo, pegou no jogador do Grêmio e saiu. Lá pra lateral, vai lateral pra Macaca fazer a cobrança, lateral pra Ponte. Vem Arthur pra fazer a cobrança do arremesso manual pra equipe da Ponte, já informação, público e renda. Torcedor da Ponte tá lá, ó. Torcedor da Ponte tá lá na Arena Grêmio. Olha o Leonardo, bota a bola pro Arthur. Arthur, cruzamento, levantamento na boca do gol. Olha ali o da Silva no peito, sai da grande área, briga com ele ali o Rodrigues. Ele volta essa bola pro Fraga. Fraga voltou, trabalhou na ponta pro Douglas DG, chegou o Guilherme, mete a testa na bola, tira o Grêmio recuado, a Ponte ataca 23:30, tá 2-1 pro Grêmio, pela direita, Arthur ganhou essa bola pra Ponte, toca a bola para Leonardo, tá lá na ponta esquerda, vai Leonardo, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, toque do Echaporã pra fora. Houve uma indecisão ali entre o Formiga e ele, né? Aí o Echaporã chegou batendo, mas todo torto, errado, linha de fundo, tiro de volta pro Grêmio, André. E no cruzamento que veio pelo setor esquerdo, a indecisão ali entre o Echaporã e o jogador da Ponte que vinha atrás também, era o Fecim, que se não me falha a memória, era o Fecim que vinha por ali, a bola acabou caindo pela linha de fundo, tiro de meta
para a equipe do Grêmio cobrar. E temos aí a renda e público pagante 41.932, não pagante 1.755, para um total de 43.687 torcedores. Esta tarde até aqui, Grêmio 2.1, para uma renda de R$1.893.242. Confirmando a você, público pagante 41.932, não pagante 1.755, total R$43.687, para uma renda de R$1.893.242. É o salário mensal aí do nosso querido Frank Francisco. É sim, o salário dele sim. O Bitelo agora merecia um amarelinho, mas o juiz também, eles são econômicos, e falta em cima do Arthur. Vamos chegar na 25, dá 2-1 pro Grêmio, e a Ponte tem a bola. A Ponte tem mais posse de bola do que o time do Grêmio. A Ponte tem mais posse de bola que o Grêmio. Vem Fecim pra bola. Levantou, tocou na boca do gol. Fraga de cabeça, o Alisson. Fraga o Alisson. Rodrigues tira. O Alisson tenta ganhar na bola, perde. A bola voltou pro Formiga. Bateu pro gol pra fora. Passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. Canais Futebol no Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Vivi Vicente tá com a gente, que vem o empate. Macaca querida, vamos empatar, tá dizendo aqui o Danilo. O Alisson merecia, se tem alguém que merecia era o Alisson, tá dizendo aqui o internauta. O João Lima, Dali Macaca. Antônio Batista, Dali Macaca. Tiro de meta para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. O Sérgio Pasquini, cadê o Eliel? Tá no banco, o Sérgio. Ele fala aqui que o treinador é ultrapassado. Tem muita gente que não gosta mesmo do trabalho do Hélio dos Anjos. Eu não penso assim, mas respeito, né, todas as opiniões. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Amarelo. Vai, André. Amarelo para o técnico Hélio dos Anjos, de tanta reclamação, ele que estava pendurado e não ficará no banco na partida do próximo sábado, diante da equipe do Operário, às 19 horas no estádio Moisés Zucarelli, em Campinas. E mandando um abraço para Marcelo Corsato, aquele abraço. Pelo que eu vi ali, o cartão não foi pro Hélio não, viu? O cartão foi pro filho dele. Eu achei que foi pro filho dele, não pro Hélio, hein? Mas vamos confirmar depois. Bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola o time do Grêmio. Bola aqui pela ponta esquerda, vai pro cruzamento. O Nicolas, camisa número 30, que tava por ali. A bola sai, vai embora, linha de fundo, escanteio, hein? Escanteio pra equipe do Grêmio fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda. 27 passado o segundo tempo. Vai, André. Escanteio pelo lado esquerdo, favorece o Grêmio. Vem por ali Nicolas. Para a cobrança, Nicolas. Vem ele pra bola, perna esquerda, levantou, tocou na boca do gol. Pegou no braço do Diego Souza. Até o Diego Souza parou na jogada e o árbitro falou que não foi toque de mão. Cara, é pra acabar, né? Carlos, é o que eu falo. Não existe critério em arbitragem. Arbitragem no nosso país, o critério é não ter critério. E sem contar que o DG foi atingido também. Ah, Carlos, é só lambança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Neuci Lucato, mais macaquinha. Tá dizendo ela aqui, Luiz Augusto Duarte de Cima. Se a Ponte está jogando melhor no jogo, é sinal que as escalações dos jogadores no começo foram erradas. Né, Luiz? Mas aí é aquilo. Eu entendo que até fica fácil pra gente fazer análise depois que os caras entram em campo, né? O Frank, por exemplo, antes de começar o jogo, falou aqui com todas as letras que gostou da escalação do time da Ponte no começo. É difícil também a gente fazer a crítica depois, né? Depois tá todo mundo vendo, né, que foi mal. E olha a Ponte, olha o Fecim, ganha essa bola pra Macaca, o Rodrigues está na disputa de bola com ele, Fecim passou, entrou na grande área, vai fazer, bateu pro gol, pra fora! Meu Deus! Meu Deus! O Rodrigues falhou feio!
falhou feio, veio catando cavaco. E não sabia pra onde ia. A sorte é que chegou um cara do Grêmio ali pra salvar. O Fecim fintou, o Rodrigues quase o gol de empate na Ponte. Escanteio pra Macaca. Escanteio pra Ponte, André Luiz. E o detalhe é que o Rodrigues ficou sem pai nem mãe na hora que ele falhou no corte do Fecim, e quem chegou por ali foi o Nicolas, o pé salvador. A bola tinha endereço certo e entrar no canto baixo direito da meta do goleiro do Grêmio. É escanteio lado esquerdo, a Macaca desce e quer o gol de empate. Formiga pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Gabriel Grando foi pra bola. Não pegou a bola e aí o árbitro tá falando que não tocou nele não, hein? Não pode... Cara, o que o Da Silva fez ali? Nada, né? Não fez nada. O Da Silva foi a sombra do goleiro, só isso. Ele subiu junto com o goleiro, ele disputou a bola junto. Pois é, que coisa. Meu Deus do céu. Eu vi o gol de empate da Macaquinha agora, hein? Juliano Ponte, vamos empatar. Ponte, é o Juliano de Indaiatuba. Grande Juliano da Silva e Chaporã vão empatar e virar o jogo. Tá dizendo aqui o canal Coruja FC no YouTube. Edilson Roberto, como tá difícil a gente acertar uma cobrança de falta. Que pena. O filho dele é um bom auxiliar. O canal Coruja tá dizendo aqui do Guilherme, que foi quem tomou o cartão amarelo. Mudanças. Vai aí, André Luiz. Vamos lá. Na Ponte Preta foi embora a última alteração processada pelo técnico Hélio dos Anjos. Foi embora o 15 Arthur para a entrada do número 26 Jean Carlos. E na equipe do Grêmio, o técnico Roger Machado tira o 39 Bitelo para a entrada do número 14, que é o Pedro Lucas. Número 14, Pedro Lucas, na equipe do Grêmio. Informação para Prone Alimentos. O Grêmio mexe pela quarta vez. O Pedro Lucas está no jogo, na vaga do Bitelo. O Pedro Lucas também é meia ofensiva, é da base do time do Grêmio, tem 22 anos de idade. Trabalha a bola o time do Grêmio, bola lá pela ponta direita. Vem Grêmio, era pro Pedro Lucas. Chega a zaga da Macaca para tirar. Dá um bico na bola. Tira ali o zagueirão da equipe da Ponte, a bola volta ali pelo meio, trabalha a bola, o time da Ponte trabalhava, chegou a zaga do Grêmio, ganha essa bola, ganhou ali, o Fraga ganhou a bola pra Ponte, a Ponte teve a chance de empatar o jogo com o Fecim, na falha do Rodrigues, o Fecim não conseguiu colocar a bola na rede, a bola voltou pro Formiga, chegou, disputa de bola ali do Rodrigues com ele, chega o Nicolas, tira, joga a bola pra lateral, lateral pra Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. 32 minutos passados do segundo tempo, tem 13 minutos para Ponte tentar empatar no jogo e teve a chance. Rapaz, eu vi essa bola na rede no lance do Fecim. Vivi Vicente, bola nega véia, Eliane Nascimento, vamos Macaca. A Neuci tá dizendo aqui, quase. O Osmar Dangá, discordo que o Hélio é ultrapassado. Eu também. Olha ali o Alisson, vai queimar dali de fora da área, bateu pro gol, pra fora saiu. Linha de fundo, o Alisson parece que sentiu ali o adutor da coxa. Bola pra equipe do Grêmio, André. Chute forte do Alisson, a bola passou à direita da meta do goleiro Gabriel Grando, tiro de meta para o Grêmio, continua 2-1 para o Grêmio na Arena do Grêmio. Conosco o portal Araraquara News, Rádio Futebol Interior, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$ 250. Seja responsável, jogue com moderação. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Prone Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo, passa o tempo. 33 passados, segundo tempo. E o placar do jogo é esse. O regressivo 12 para terminar o jogo. Te contei não, Arena Grêmio. Grêmio 2, Diego Souza e Campaz no primeiro tempo. A Ponte diminuiu com o Alisson. No segundo tempo de cabeça, 2 pro Grêmio, 1 pra Ponte. Carlos Corsa. Não pergunte sobre meu passado, eu não vivo mais lá. Reloginho dos Canais Futebol Interior marcando 34. Daqui a pouquinho, já tem Atlético e Botafogo, Botafogo e Atlético. Moura Júnior com a Esportes Malaguinha e todo o timaço dos Canais Futebol Interior amanhã, 11 da manhã. Lucas de Souza, Claudinei Corsi, Wagner Ferreira
para Guarani Brusque. Brusque Guarani é a 20ª rodada da Série B deste Campeonato Brasileiro. Por falar em 20ª rodada, 2 jogos em andamento. Cruzeiro 1, Bahia 0. Esse jogo já terminou, né? Cruzeiro 1, Bahia 0. Fim de jogo, o Cruzeiro venceu o Bahia. Mais uma vitória do Cruzeiro e para um time postulante ali a vaga, né? Quer dizer, sobe ainda mais na tabela de classificação. E o Vasco, e o Vascão, hein? Vai perdendo pro Vila Nova, que até aqui é o rabeira do campeonato, perde pelo placar de 1-0. Echaporã fez o passe na direita, é pro Formiga. Vem o Nicolas na marcação pra cima dele. Olha o Formiga, linha de fundo, cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça. Chega a zaga, tira, a bola volta pro Fraga, ganha a bola pra ponte, voltou. Fábio Sanches está na ponta esquerda, vira o jogo, troca a bola pra Jean Carlos. Jean Carlos pra Naldi de cabeça pra fora. Passa, vai embora, linha de fundo, sem perigo. Tiro de volta para a equipe do Grêmio fazer a cobrança no reloginho. Marcamos 35, segundo tempo, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Já já o Frank vai falar do jogo. 35-30. Ponte com Douglas DG. Dá pra falar agora, Frank. 35-30, 2-1 pro Grêmio. Carlos, é um outro jogo, né? A Ponte entrou na partida. E rapaz, torcedor, pode ficar contente aí ou bravo comigo, você que sabe. Mas que o Echaporã entrou bem na partida, entrou. Vem Jean Carlos, vem Ponte. Bora lá pela ponta esquerda, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Pega na zaga do Grêmio, sai. Linha de fundo, escanteio pra Ponte, é o 5º escanteio no jogo, 4 no segundo tempo pra Macaca. 5º da Macaca no jogo, escanteio, o último toque do jogador Rodrigo. Vem para a cobrança por ali, o Fecim, camisa 20 na bola. Vem Fecim, perna esquerda, levantou, tocou na boca do gol, toca do Fraga de cabeça. Ela não pegou a direção do gol. Aí vem o DG, vai pro cruzamento, pegou na zaga da equipe do Grêmio, saiu, linha de fundo, é mais um escanteio, viu, André? Pode bater o escanteio de novo aí, André. E o DG foi esperto dessa vez. Ele fez o giro, chutou, a bola resvalou no camisa 34, Bruno Alves, foi pela linha de fundo, é escanteio, lado direito. Vem o jogador da Ponte, Igor Formiga, aliás, Echaporã na bola. Echaporã pra bola, levantamento na boca do gol. Chega a zaga da equipe do Grêmio pra tirar. O Grêmio tá miudinho ali, hein? O Grêmio tá miudinho. Mas miudinho o time do Grêmio, hein? Tá levando sufoco. Tá levando sufoco. O Grêmio de futebol Porto Alegrense. E a Ponte vem, bola aqui pela direita. O Alisson, vem Nicolas. Dá um bico nessa bola, tira. Joga a bola pra lateral. Lateral ficou aí pro time do Grêmio no campo de defesa. Deixa eu trazer aqui os jogos dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, Sampaio Correia 4, Sport Recife 1. Hoje, Cruzeiro 1, Bahia 0, final. O Grêmio vai vencer na Ponte, esse jogo que você está conferindo aqui, 2-1. O Vila Nova vai vencendo o Vasco, hein? 33 do segundo tempo, 1 pro Vila, 0 pro Vasco. Daqui a pouco, 18h30, tem Náutico e Londrina, isso pela Série B. 7 da noite tem Ituano e Chapecoense. Amanhã, hoje ainda, 8h30 da noite, tem CRB e Novo Horizontino. CRB e Novo Horizontino. Deixa eu ativar também aqui no placar ao vivo Futebol Interior. E amanhã, Guarani e Brusque, às 11 horas da manhã. Vem o time do Grêmio, bola aqui pro campo de ataque, quase 38, Ferreirinha, o Alisson vem, disputa de bola com o Ferreirinha. Ele não consegue fazer a falta, a bola voltou pro Nicolas. Nicolas tenta tocar aqui pro Alisson, tocou nas costas do zagueiro Nicolas, do lateral Nicolas. Tocou nas costas do Nicolas e a bola saiu para lateral. Lateral cobrado, Echaporã bateu, toca a bola aqui pro Alisson. Ficou pedindo a falta, o árbitro tá parando para marcar a falta. A bola era da Ponte, né? Mas o árbitro tá parando para marcar na falta. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Lembrando que a bola rola amanhã para Guarani e Brusque, 11 horas da manhã, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. E na segunda-feira, Criciúma e CSA. O Criciúma tá jogando na segunda porque jogou ontem. Placar ao vivo Futebol Interior, inclusive, acompanhou o Criciúma 2, Blumenau 0 pela Série D do Campeonato Catarinense. O Criciúma venceu o Blumenau
pelo placar de 2-0. Jogo em andamento, portanto, o Vila Nova vai vencendo o Vasco pelo placar de 1-0. A Ponte vem, bola com o Echaporã, linda a finta do Echaporã, passou pelo primeiro, pelo segundo, quando ele erra, depois ele acerta, quando ele acerta, depois ele erra. 39 passado o segundo tempo de jogo, 2-1 pro Grêmio Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Se não deu no site futebolinterior.com.br, cuidado, pode ser fake news. E agora vai pintar o cartão amarelo ali para jogador da Ponte. Fez falta ali em cima, eu acho que foi do Guilherme, mas pintou amarelinho para ele, viu, o André Luiz? Realmente, acabou pegando ali, o cartão amarelo foi para, já te confirmo quem tomou ali na Fraga. Ponte Preta, é o Fraga, o camisa número 32, Fraga, amarelado, mais um amarelo da Ponte, é o terceiro amarelo para jogadores da Ponte e apenas um para os jogadores do Grêmio. Informação para Brumas. O Lucas Leiva levou bem no tornozelo essa, hein? Era pra cartão, né, Frank? Falta pra cartão essa daí, né? Não tem nem dúvida. Sem dúvida, né? Agora a única coisa é que o cartão também só funciona de um lado, hein, Carlos? Que fase. A Ponte perde. O Grêmio vence pelo placar de 2-1. Mais um erro de passe do Grêmio. Ponte ganha essa bola. Olha lá, o Da Silva tocou. Bola pro Echaporã, vai queimar dali, bateu pro gol. Pega o goleiro. Gabriel foi pra ela, fez a defesa. Erro de passe do Grêmio. O Da Silva ganha essa bola pra Ponte. Que passe pro Echaporã, hein? Que bateu perna esquerda, Gabriel Grando foi pra ela, fez a defesa, escanteio pra Ponte, André Luiz. E o Da Silva fez tudo certo, olhou e jogou no meio da zaga do Grêmio. Echaporã entrou de perna esquerda, chutou no ângulo superior direito, fez a defesa, o Gabriel Grando, escanteio para Macaca. Escanteio pra Ponte, vai Fecim pra bola, cruzamento, baixinho. Chegou a zaga da equipe do Grêmio pra tirar, a bola voltou pro Guilherme, zaga da Ponte tira, a bola volta pra Leonardo, briga ali com o Guilherme, ganha essa bola pra equipe da Macaca, o Pedro Lucas bate na bola, vem ali o Douglas DG, tira, mas tira errado, a bola voltou com o Ferreirinha, DG falhou, entrou na grande área, o DG chegou ali, ganhando essa bola pro time da Ponte, se eu não me engano foi o Echaporã, hein? Jean Carlos, que ganhou essa bola? Foi ele o Jean Carlos, mas agora vai ter VAR, viu? Aguarde que teremos o VAR, tá bom, André Luiz? Teremos o VAR, né? Vamos ver aqui no lance revisado na TV, não, foi na bola, não houve nada, na minha opinião não houve nada, vamos ver o que o árbitro de vídeo vai dizer. Mandou seguir. Não foi nada. Vai seguir o jogo. E não foi mesmo. O Ferreirinha tá caído. A Ponte teve a chance. Mais um erro de passes ali do time do Grêmio. E agora o Ferreirinha tá caído. O jogo tá parado. Vai, Francisco. A gente tem que ser honesto num detalhe, hein? A Ponte na segunda etapa merece pelo menos um empate. Porque aquilo que nós falamos que o Grêmio estava vencendo e não jogou, Carlão, a Ponte está perdendo e jogou. A segunda etapa foi outro jogo. O segundo tempo da Ponte foi muito bom realmente. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, baterias Moura, 60 amperes à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. O Edilson Roberto tá ligado conosco, tá mandando mensagem aqui, daqui a pouco eu leio, Edilson. Olha a Ponte, é o Fecim, tá na ponta esquerda, fez o cruzamento, que linda a finta do Fecim. Ah, que pecado, velho. Que pecado, ele não tocou certo ali pro Leonardo, que vinha de frente pro gol, pra queimar e mandar essa bola pro gol. É lateral pra Ponte fazer a cobrança 43. Toda terça, Vicente Dátoli traz informações e opinião aqui nos canais Futebol Interior a respeito da Copa do Mundo. Nos canais Futebol Interior, a Copa do Mundo já começou. 43-30. Vamos lá, André Luiz. É a quinta alteração no Grêmio, processada pelo Roger Machado. Foi embora o 10 Ferreira para a entrada do 20 Janderson. Confirmando, 20 Janderson está no jogo. 10 Ferreira foi embora. Informação para Store Colchões. Alteração no Grêmio, a Ponte vem, lateral cobrado, sobe o Guilherme, tira, voltou para Macaca, bola para o Douglas DG, pôs essa bola na frente. Aí ele fez falta, né? Aí ele fez falta, vai parar e vai tomar cartão DG, viu? Vai tomar cartão o Douglas DG. Amarelo pra ele, confirma aí, viu, André Luiz?
Amarelo para o DG na Ponte Preta, camisa número 39, que é o Douglas Mendes. Ele não vai enfrentar, aliás, vamos ver se ele estava pendurado. Estava pendurado. Ele não vai enfrentar o Operário no próximo sábado, 19 horas, no estádio Moisés Zucarelli. E foi uma falta boba, né? Porque a bola era dele, aí ele adiantou a bola, perdeu, aí teve que fazer a falta. O árbitro deu cartão amarelo, 44-30. Vamos ver os acréscimos aqui, né? Porque, olha, a Ponte teve chance de empatar, por incrível que pareça. Bora lá pela ponta esquerda, bola pro Jean Carlos. Jean Carlos toca a bola para Leonaldi. Leonaldi no meio, ele volta, a bola para Douglas DG. Desfalque da Ponte no próximo jogo contra o Operário, 7 da noite, sábado que vem aqui no Majestoso. Chega por baixo, se joga ali o jogador da equipe do Grêmio. Tira o Janderson, joga a bola para lateral. É lateral para Ponte, 44-50, 44-50, 2 pro Grêmio, 1 pra Ponte Preta. Fábio Sanches, o capitão do time da Macaca, trabalha a bola aqui na ponta, ele volta essa bola aqui pelo meio, bota a bola pra equipe da Ponte, toca a bola pra Jean Carlos sai da ponta, vem pro meio, vira o jogo, toca a bola pra Echaporã tá no meio do campo ali, ele vira o jogo, toca a bola pra Douglas DG, chegamos a 45 minutos passados deste segundo tempo. A Ponte perde, o Grêmio vence pelo placar de 2-1. Vamos lá, 45-20, já os acréscimos. O André Luiz vai informar já. Trabalha a bola aqui pro time mais da Macaca. 4. Vamos até 49, informou o André Luiz. Bola pro Jean Carlos, fez a finta. Chegou a zaga da equipe do Grêmio com o Lucas Leiva, tira, bota a bola pra Guilherme. Guilherme pra o Diego Souza. Diego Souza veio, bola ali com o Leonaldi. Leonaldi ganha essa bola pra equipe da Ponte. O árbitro mandou seguir, segue o jogo. Echaporã põe a mão na bola. Quase 46, mais 3 pra Ponte tentar um empate. O Grêmio 3 minutos pra tentar segurar. A Ponte fez um bom jogo no segundo tempo. Vem Ponte, bola lá pela direita, é pro Echaporã, saiu. Até o Echaporã entender que a bola é dele, demora uma eternidade, a bola saiu. Sai pra lateral pra equipe do Grêmio fazer a cobrança. Vamos lá, o Vasco perde pro Vila Nova 1-0, o Cruzeiro venceu o Bahia pelo placar de 1-0. Daqui a pouco tem Náutico e Londrina, 18h30. Náutico e Londrina, você vai conferir no placar ao vivo o Futebol Interior. E às 21h30 a bola vai rolar, hein? Campeonato Brasileiro, Série A, tem Atlético e Botafogo, Botafogo e Atlético. Você vai conferir aqui nos canais Futebol Interior, no Facebook e também no canal de áudio. A transmissão do Moura Júnior. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, mandando mensagem pra gente. YouTube, Facebook, fique à vontade para participar, para deixar a sua mensagem pra gente. É bom demais ter você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Que demora pra bater essa falta aí, hein? Que demora pra colocar a bola em jogo. 46:50. 2 minutos pra terminar. A Ponte fez um bom jogo no segundo tempo. Teve a chance de empatar com o Fecim e não conseguiu empatar. Lateral para a Ponte. Vem Formiga. Vem ele para fazer a cobrança do lateral para a equipe da Macaca. Ponte teve a chance com o Fecim e depois teve chance com o Echaporã, mas não conseguiu empatar. Ponte vem, Igor Formiga chega, a zaga tira, joga a bola para a lateral. Já passamos de 47-20. 1:40 para terminar o jogo. A Ponte perde, o Grêmio vence pelo placar de 2-1. 2 para o Grêmio, 1 para a Ponte. Vem ali o Alisson, toca a bola para Formiga. Chegou ali o número 14, Pedro Lucas tira, joga a bola para a lateral. Cadê a bola? Sem bola não dá para jogar, né? O Formiga tá dizendo. Ah, não tem mais bola no estádio do Grêmio. Bola para Macaca, tá impedido. O bandeirinho, auxiliar número 1, Guilherme Dias Camilo. Anota o impedimento do ataque da Ponte. O jogo tá parado e tava à frente. Vamos pro último minuto. Derradeiro minuto do jogo. Bom, o que fica pra Ponte Preta é que ela fez um bom jogo no segundo tempo, que poderia conquistar mais, poderia conseguir mais, né? O primeiro tempo realmente foi péssimo. A Ponte perdeu o primeiro tempo por 2-0, fez um gol no segundo tempo, mas por enquanto não foi suficiente para o empate. 48:20, DG dá um bico na bola, põe bola aqui para o campo de ataque, bola para Macaca, bola para o da Silva, ganha essa bola para a Ponte. Opa! Pau nele! Amarelo. Para quem? Para o 34 do Grêmio, Bruno Alves, amarelado. É o segundo cartão para jogadores do Grêmio na partida.
Amarelado, Bruno Alves, toma cartão amarelo no time do Grêmio. É falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. Vai ser o último lance do jogo. Quem sabe no último lance do jogo para a Ponte. Formiga, vem ele para fazer a cobrança da falta para a equipe da Ponte. Vai Formiga para a bola. Formiga, você tá de sacanagem, hein? Sai do gol, Gabriel, para ficar com ela. Mas tinha saído, vai pedir a bola o árbitro. Vai acabar o jogo. Apita o árbitro. Fim de jogo no Olímpico. Deu Grêmio. 2 pro Grêmio. 1 pra Ponte. A Ponte perde, o Grêmio vence. A Macaca conhece uma derrota depois de 6 jogos. 2 pro Grêmio. 1 pra Ponte. Fim de jogo no estádio Arena Grêmio em Porto Alegre. A torcida do Grêmio faz a festa. A torcida da Ponte aguarda o próximo jogo, 7 da noite, contra o Operário, para reabilitação no campeonato. Mas é uma pena. O segundo tempo da Ponte foi muito bom. A Ponte poderia ter conquistado o empate contra a equipe do Grêmio. Fica assim, 2 para o Grêmio, 1 para a Ponte. Ô Frank, daqui a pouco o André vem com os artistas do jogo. Mas a pena é que fica aquele gostinho de que dava para conquistar algo mais, né, Frank? E já não é a primeira situação que a Ponte perde que a gente fica com essa sensação, né, Carlos? E o que mais me deixa alentado, Carlos, é que normalmente é com essas equipes que são, assim, tidamente as protagonistas da competição. O que prova o que eu tenho dito há bom tempo, Carlos. A Ponte está em franca recuperação. Isso não quer dizer, torcedor, que a gente está com um super time. Vamos ter calma e aguardar. A Ponte está crescendo bastante. Tô com o Carlos aqui, falei no meio da transmissão. Esse jogo, o melhor resultado seria empate. Bom, vamos ver quem vai falar da Ponte lá. O André Luiz tá ligado? O Alisson. Vamos lá, autor do gol da Macaca. Essa postura é o que a Ponte tem que fazer na sequência do segundo turno. Primeiramente, parabenizar o Grêmio. A torcida deles fizeram uma grande festa. Primeiro tempo entramos meio perdido. No vestiário, o professor cobrou da gente o que a gente sabe fazer, que é pressionar, pôr a cara para jogar. E no segundo tempo a gente fez um grande jogo, tivemos chance de empatar o jogo. Mas agora é trabalhar, esquecer esse jogo de hoje, porque sabe, já tem um Operário em casa e a gente vai com tudo para pegar uma sequência de novo aí de vitórias. Tá aí o Alisson passando pelo microfone da Rádio FI, canais Futebol Interior. O autor do gol da Ponte esta noite, a derrota por 2-1 para o Grêmio aqui na Arena do Grêmio, Carlos Corsato. Legal, André Luiz, você vai voltar daqui a pouquinho, viu? Você vai voltar já já. Lucas pra Leiva. gente falar aqui mais deste jogo. Quer pegar o Leiva? Vamos pegar o Leiva aqui rapidamente. Então vai voltar lá, a jogar aí. Depois de algum tempo. Vitória importante que nos consolida ainda mais no G4. Buscando também o primeiro, segundo e terceiro colocado. Dependendo de alguns resultados, hoje podemos até escalar alguma posição. Segundo já, então ainda melhor. Agora é continuar trabalhando, ganhando entrosamento com os companheiros, entendendo também o modo de jogar do Roger. E dar tudo que eu tenho. Eu vim com esse objetivo, aos poucos estou entendendo também principalmente os movimentos, né, que são diferentes. E tenho certeza que com o passar dos jogos a gente vai ainda melhorar ainda mais nas atuações. Ok. Tá aí Lucas Leiva passando pelo microfone da Rádio FI, canais Futebol Interior, Carlos Corsato. Legal, André Luiz, você vai voltar já já no fim de jogo, hein? Pra falar mais de Ponte e Grêmio, Grêmio e Ponte. A Ponte que já tem um desfalque certo, aí o Douglas DG tomou o terceiro cartão amarelo nesse jogo, não enfrenta o Operário no próximo sábado, 7 da noite, com ingressos a R$20, hein? 20 conto o ingresso, 10 a meia entrada. O torcedor da Ponte tem que comparecer porque a Ponte Preta precisa muito de você nesse jogo contra a equipe do Operário. Jogo às 7 da noite no próximo sábado, com cobertura total aqui dos canais Futebol Interior. Estarei ao lado do Frank Francisco, do Marcelo Corsato, do André Luiz, enfim, de toda a equipe esportiva aqui dos canais Futebol Interior. E claro também do Felipe Marques. Ô Frank, rapidinho aí, dá uma passada de pano neste jogo, 2 pro Grêmio, 1 pra Ponte. Que pena, né? O sentimento é de que dava pra conseguir algo mais, né? Sim, Carlos. Agora, aquilo que a gente fala, Carlos, nem sempre quando tá ganhando tá tudo certo e nem quando se perde tá tudo errado. Mas um alerta que fica aqui pro Hélio, pra comissão técnica. A Ponte sempre tem um apagão no jogo.
ou é no intervalo, é no fim do jogo, e hoje foi ao começo da partida, a primeira etapa da Ponte até os 25 minutos, até precisamente as 2 mudanças, foi terrível. Mas a sensação foi legal, Carlão. Faltou um tiquinho pra gente beliscar um empatinho com o Grêmio. Esse Franco Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Deixa eu dar uma olhada aqui, pra até a gente prospectar antes de ir pro intervalo, para ver se a Ponte volta, tem alguma possibilidade da Ponte voltar para a zona do rebaixamento. Porque já foram 1, 2, 3, 4 jogos, né? Todos encerrados, tá? Não, o Vila Nova e Vasco aqui pra mim ainda tá... O jogo tá andando, né? Ainda tem jogo. Vila Nova 1, Vasco 0. Grêmio 2, Ponte 1. Cruzeiro 1, Bahia 0. Sampaio 4. Sport Recife 1. Vamos lá. Náutico e Londrina jogam daqui a pouco às 18h30. Ituano e Chapecoense. Deixa eu ficar só nesses aqui. Nesses times, né? Náutico e Londrina. Vamos ver aqui. O Náutico tem 18 pontos. O Náutico não passa a Ponte, né? Então vamos esquecer esse jogo aqui. Náutico e Londrina. O Náutico não passa a Ponte. O Londrina tem 26, tá lá em cima. E o Náutico não vai passar a Ponte, que a Ponte tem 22, o Náutico tem 18. Então é CSA e Ituano que a gente tem que prospectar aqui, certo? CSA e Ituano. Então deixa eu prospectar aqui rapidamente, antes de ir pro intervalo. Ituano joga contra a Chape. Então vamos lá. O que tem que acontecer aqui? O Ituano não pode vencer a Chape. Se o Ituano vencer a Chape, ele passa a Ponte. Ah, Corsato, a Chape vai ficar com o mesmo número de pontos da Ponte Preta. Sim, mas aí a Chape teria que perder de goleada. A Chape teria que perder de 3 gols de diferença para a Ponte Preta passar na Chapecoense, né? Então aqui o melhor resultado é o Ituano não vencer, certo? Ituano e Chapecoense. E o outro jogo que pode fazer com que a Ponte volte, né, para a zona da degola é o jogo do Criciúma contra o CSA. Esse jogo aqui pode fazer com que a Ponte volte para a zona da degola. O Criciúma não ganha no Campeonato Brasileiro há muito tempo. O CSA vem de vitória, só que o jogo é fora de casa na segunda-feira. Então, vamos saber, já dá para ter aqui uma ideia no jogo do Ituano. Por quê? Porque o Ituano hoje é o único time que pode passar a Ponte. Se o Ituano não vencer, a Ponte não volta para a zona da degola, independente do resultado do jogo do CSA. Se o Ituano vencer, a Ponte espera o jogo do CSA contra o Criciúma. O que a Ponte precisa? Que o CSA não vença o Criciúma fora de casa, para ela não voltar para a zona da degola com 22 pontos na competição. Amanhã tem Guarani e Brusque e Guarani 11 da manhã, com cobertura total aqui dos canais Futebol Interior. Bom, 18h30 no ar o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior, mas a gente vai pro intervalo e voltamos com o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior, porque aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos.
Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Começa agora, Fim de Jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, Fim de Jogo. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, abrindo aqui o Fim de Jogo dos canais Futebol Interior. Nesta noite de sábado, a Ponte perdeu a 20ª rodada da Série B Campeonato Brasileiro, 2 pro Grêmio, 1 pra Ponte. Gols do Grêmio, Diego Souza e Campaz. Pra Ponte, o Alisson marcou de cabeça a 13 minutos do segundo tempo. A Macaca perdeu, o Grêmio venceu. O Grêmio assumindo a segunda colocação com essa vitória no campeonato. Bom, completamos, portanto, o 36º jogo entre as equipes. No retrospecto, 9 vitórias da Ponte, 12 empates, 15 vitórias do Grêmio, que marcou 46 gols agora com esses dois, e a Ponte 36 gols. O Edilson Roberto, aqui na nossa live, tá dizendo aqui, e o Vila Nova? É do mesmo campeonato do Vasco? O Vila Nova venceu o Vasco pelo placar de 1-0. Edilson, eu entendo o seu ponto, e você não está errado quando a gente fala de campeonatos, mas eu acho que você entendeu aqui o ponto que eu estou defendendo, né? E o jogo, por exemplo, a Ponte não jogou com o Grêmio em casa, a Ponte jogou com o Grêmio fora de casa, em seus domínios, né? Com o Grêmio em Porto Alegre, né? E o Vila Nova jogou com o Vasco no Boa, né? Em casa, com toda a pressão lá, precisando vencer, né? Claro que uma hora ou outra isso vai acontecer, mas esse é o jogo. Depois que a gente vê o campeonato assim, fala, Cetic fala, talvez não consegue nada nesse jogo, né? Mas volto a colocar aqui o que falei no meio da transmissão. Os 2 gols que a Ponte Preta tomou no primeiro tempo, eu confesso, esperava o Grêmio fazendo mais força para fazer os gols na Ponte, né? E não vou tirar o mérito, porque fica muito fácil falar, não, os gols do Grêmio foram gols dados pela Ponte Preta. Eu não gosto dessa frase, porque senão você tira o mérito de quem fez os gols, do time que foi lá buscar, que aproveitou a falha do adversário. E futebol é um jogo de erros. Mas, Edilson, até para não estender a discussão, você entendeu o que eu estou querendo dizer aqui. O que eu coloquei é que o Grêmio está disputando na Série B um campeonato diferente da Ponte. A Ponte está disputando para não cair. O Grêmio está disputando para subir. O Vila Nova está disputando para não cair. Tanto que com essa vitória com o Vasco da Gama, ele continua sendo o último colocado. É o último colocado lá com 17 pontos. O Vasco, mesmo perdendo, tá no G4, né? Tá no G4 e com sobras. Hoje, 6 pontos. 6 pontos na frente do 5º colocado. Tá com sobra lá na frente, né? Então,
esse é o ponto, tá bom, Edilson? Obrigado, viu, pela participação. Ronaldo Barbosa, sempre ligado no futebol interior. A Ponte precisa melhorar o seu rendimento em campo. Daqui a pouco tem o CRB. Já começou o jogo, né? Já começou o jogo. Não, é 8h30. CRB e Novo Horizontino às 8h30 da noite. O jogo, a bola tá rolando para Náutico e Londrina. 7 minutos, primeiro tempo, 0-0. O Marcelo Borges está dizendo que vai dar Chape contra o Ituano. Para a Ponte vai ser bom o resultado se a Chape vencer nesse momento da competição. Tá bom, Marcelo? Obrigado aí pela participação. Ele diz, bom trabalho, Deus abençoe vocês. Obrigado, você também. Bom, vamos lá, 18h38. Tá no ar o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Já já as notas do jogo com o Frank Francisco, a ficha técnica e também as informações da Macaca com o André Luiz. BetChamps, vem jogar na BetChamps, Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono, Mega Sorte Loterias, mega sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônio, no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121 e Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Daqui a pouco na ficha técnica do jogo você vai conferir um novo spot da Prone, que ficou tão delicioso quanto os alimentos. Ô André Luiz, confirma pra mim aí, o Douglas DG desfalque pro próximo jogo da Macaca, é isso, André? Tomou o terceiro amarelo na partida de hoje, a derrota para o Grêmio, 2-1 na Arena do Grêmio em Porto Alegre. DG está fora da partida do próximo sábado, 19 horas, estádio Moisés Zucarelli, diante do Operário Ferroviário. Vai fazer falta o Douglas DG na zaga da Ponte, Frank Francisco? Infelizmente, muita falta, Carlos. Ele tem sido um expoente aí na zaga, né? Mas também é a oportunidade da gente ver o zagueiro novo que chegou aí, né? Tem 2 agora, né, Carlos? O Luanderson e o... o Luanderson já tava, né? O Luanderson é aquele que veio do Pouso Alegre. Ele já tava aí, mas me parece que o Hélio não tem muita confiança nele. Ele só voltou, ele só foi relacionado, mas não entrou nenhum jogo, né? Depois que o Fabrício saiu. Aí ele chegou a ficar no banco de reserva, se eu não me engano, por 3 oportunidades. Mas agora tem o Matheus Matias, que é zagueiro e estava no banco hoje. Inclusive, se quiser manter o esquema com 3 zagueiros, tem o Matheus Matias ou então tem o Jean Carlos e o Arthur, né? Matheus Silva, né? Você falou Matias. Matheus Silva. Sim. Ah, beleza. Certo. Então, Carlão, e tem esse detalhe, né? Como eu jogo em casa com o Operário, pode ser que nessa partida ele nem use 3 zagueiros. Já jogue logo... Por exemplo, eu acredito que se o Elvis tiver condição de jogo, Carlos, ele não entra com a Ponte no 4 com 3 zagueiros. Sem o Douglas DG é possível que ele forme ali a zaga com o Sanches e o Thiago, né? E aí, por exemplo, o Alisson no time, acho que não dá pra tirar o Alisson do time agora, né? Ah, não, tem que manter. Ô, Carlos, vai acabar acontecendo algo que eu já falei há algum tempo na hora da Macaca. Eu e o Fábio pensamos também dessa forma. Eu sei que você não gosta muito desse esquema, mas eu gostaria de ver a Ponte no 4-4-2. O PES, Top World, Coxa 10. Quero mandar um abraço pro Frank e toda a equipe maravilhosa do futebol interior. Valeu, PES. Muito obrigado, viu, o Coxa 10. Obrigado por estar com a gente. O Wilson Correia, Lula dos Santos, tá ligado também. Valeu. Obrigado pela participação. Um abraço. Valeu. Abraço aí, obrigado pela participação. Fernando Caetano também entrou na live aqui. Obrigado a todo mundo pela participação conosco. Ô Frank, 2 pro Grêmio, 1 pra Ponte. Você achou que o resultado foi justo, de 2-1? Não, pra mim o melhor resultado aqui no futebol não existe justiça, né? Vamos ser claros. Que vale a bola na rede. É bola na rede. Mas se houvesse a justiça, o resultado hoje, no mínimo, Carlão, 2-2. Empate, na sua opinião? Sim. No mínimo. O primeiro tempo da Ponte foi muito ruim, né? Não, foi muito abaixo, Carlos. O segundo tempo da Ponte foi melhor, mas o primeiro tempo foi ruim. Precisamente, Carlos, eu esqueci de anotar, mas assim, se a memória não me falhar, até os 25 minutos da primeira etapa foi terrível a atuação da Ponte. E olha, que a gente aqui estava em off conversando. O Grêmio, Carlos, eu entendo o ouvinte aí, o Grêmio não apresentou nada para fazer 2-0. Mas também se apresenta, tinha ido... Não sei não, viu? Teve chance de se joga mais,
No primeiro tempo, a gente poderia ter tomado uma goleada. No segundo tempo, o time encaixou. Lembrando que as alterações do Hélio no primeiro tempo foram a 28 minutos. Né, que ele tira o Bárcia e tira também o Nicolas. Essa alteração aí do Bárcia, você acha que fica ruim pro Bárcia? Por exemplo, o Bárcia foi contratado para ser titular, né, Frank? Carlos, não, de forma nenhuma. É meio polêmico, mas eu vou falar, Carlão. Eu só acho que o Hélio errou em levar o Bárcia e colocar para jogar hoje, nessa partida fora de casa. Por quê? Mas ele já estava preparado para jogar contra o Náutico. Só não jogou porque não tava, a documentação não ficou certa. Mas não é um jogador para jogar, Carlos, assim, desculpa a colocação que eu vou fazer. Eu não acho o Bárcia um jogador para jogar com esse time que a Ponte entrou em campo hoje. Ele é um jogador que precisa de um meia que toca, ele precisa de alguém que encosta. Se você vê novamente o início do jogo da Ponte, você falou que a alteração foi aos 28. Isso. Até os 28, ele não conseguiu receber uma bola em condição. Toda bola que chegava batia na canela e voltava. Porque até para tentar matar ele marcado, ele não tinha como jogar. Então, se ele não tiver um meio, não tiver um time arrumadinho, o Bárcia não entra no jogo. Eu, no lugar do Hélio, hoje não teria posto ele. Assim como, na minha opinião, Carlos, e ao torcedor, vou ser bem claro, não é que eu tô pegando no pé. O Echaporã também não teria jogado, tá? Em que pese aqui eu tenho que dar uma palmatória, ainda brinquei com o Carlos. O Echaporã não errou nada. Tomou um cartão amarelo quando entrou, mas foi necessário aquele cartão, porque senão o Ferreirinha ia ficar na cara do Kaique ali. Bom, são 18 horas e 44 minutos, vamos pro intervalo. Na volta, as notas do jogo com o Frank Francisco. A Ponte perdeu, o Grêmio venceu pelo placar de 2-1, só acompanhando aqui o placar ao vivo Futebol Interior, para você que tá ligado com a gente nas redes sociais, no portal Araraquara News também, e no canal de áudio do Futebol Interior. 13 minutos do primeiro tempo, bola rolando, Série B, Campeonato Brasileiro, Náutico e Londrina 0-0. O Cruzeiro venceu o Bahia 1-0, Vila Nova venceu o Vasco por 1-0. Ontem Sampaio Correia 4, que goleada que o Sport tomou, hein? 4 pro Sampaio Correia, 1 pro Sport. Que goleada! O Sampaio Correia, que nesse momento é o 5º colocado no Campeonato Brasileiro da Série B. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25.000. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Carlos Corsato.
18h47, fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. A Ponte perdeu pro Grêmio pelo placar de 2-1. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Se tivesse jogado de igual para igual no primeiro tempo, o resultado poderia ser outro mesmo. Com erros da defesa e meio. Alisson jogando muito bem. O único que deveria hoje iniciar como titular. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho tá dizendo aqui. Pra você, André Luiz, quem foi o melhor em campo aí da Ponte Preta, apesar da derrota? O autor do gol da Macaca, né? O Alisson foi o melhor jogador em campo e também pela partida que ele fez, além do gol. Ele se movimentou muito bem no ataque e merece aí o meu voto. Legal. O Alisson, então, o André Luiz está dizendo aqui. Gostei também do futebol do Alisson. O Douglas DG tá jogando uma barbaridade. O Douglas tá jogando mais do que o Thiago Oliveira. O Thiago deu uma queda. Teve um internauta que falou aqui depois do gol, né? Do primeiro gol do Grêmio, que foi que o Thiago também falhou na jogada. Foi uma falha coletiva ali, né? Mas o Thiago começou melhor do que está neste momento, né? Mas entendo que ainda deve formar essa zaga de titular aí do time da Ponte junto com o Fábio Sanches. Mas o Douglas Desir está jogando muita bola. Outro que eu destaco aqui é o Igor Formiga. Também. O Igor, cara, apesar de... ele teve um internauta que falou que teve muita bola lá do lado dele. É que o Grêmio joga pelas laterais, né? Eles jogam muito com os alas descendo, né? E uma outra coisa, você falou do DG, antes de comentar o Formiga, eu acredito que a diferença entre ele e o Thiago, ele é bem frio, além da técnica que ele tem, ele é um cara, no momento mais difícil da jogada, ele mantém o equilíbrio, ele é frio e calculista. Então eu acho esse o diferencial entre os dois. Além da técnica, como você bem disse, ele está superando o zagueiro Thiago Oliveira da Ponte Preta. E em relação ao Igor Formiga, ele vem subindo de produção. Sim. Você pode ver que da metade do primeiro turno para frente, ele subiu muito de produção, tanto que ganhou a titularidade e a confiança do técnico Hélio dos Anjos. Exatamente, tô contigo. A Ponte perdeu pro Grêmio pelo placar de 2-1. Vamos adiantar nossa pauta aqui, ô Felipe, e trazer a ficha técnica do jogo para a volta do Frank Francisco. Você prepara a ficha técnica, eu trago a ficha técnica do jogo, a gente adianta a pauta e depois as notas do jogo com o Frank Francisco aqui nos canais Futebol Interior. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Agora com o Frank Francisco aqui já na bancada. Ponte perdeu pro Grêmio pelo placar de 2-1. Kaique França no gol. Igor Formiga, Thiago Oliveira, depois é Chaporã. Fábio Sanches, Douglas Mendes e Arthur. Depois o Jean Carlos. Amaral, depois Fraga, Leonaldi e o Alisson. Nicolas, depois o da Silva. Bárcia, que fez a sua estreia hoje, dos 5 contratados novos da Ponte, né? Colocando 5 porque tem o Cássio Gabriel, que não foi anunciado ainda. O Cássio Gabriel tá dando um probleminha lá na documentação da Malásia pro Brasil. Mas então vamos lá, dos 4 contratados já e oficializados pela Ponte, Elvis, Matheus e Bárcia e também tá faltando mais um aqui. Elvis, Matheus, Bárcia, foram 4 que jogou, e o Richelli. Só o Bárcia estreou, mas o Richelli e o Matheus estão no banco, ficaram no banco de reservas já hoje. O Richelli já estava no banco no jogo contra o time do Náutico. Hélio dos Anjos é o treinador da Ponte. O Grêmio de Gabriel Grandô, Rodrigo Jeromel, depois Rodrigues, Bruno Alves e Nicolas, Vila Sante, Bitero, depois Pedro Lucas, Campas, depois Guilherme, Biel, depois Lucas Leiva, que reestreou com a camisa do Grêmio, Diego Souza e Ferreira, depois Janderson, Roger Machado, o treinador. Os gols do jogo: Diego Souza, 10 minutos do primeiro tempo, 1-0 o Grêmio. O Campas, a 24 do primeiro tempo, fez 2-0 pro Grêmio. E o Fecim, né, cobrou o escanteio. O Alisson meteu a testa na bola, fez
o gol da Ponte de cabeça depois da cobrança do escanteio. 2 pro Grêmio, 1 pra Ponte Preta. A Ponte teve mais 2 chances de gols, né? Uma com o próprio Fecim, escorregou ali o Rodrigues. O Fecim fintou o Rodrigues e na hora de bater foi travado ali pelo Vila Sante, que chegou salvando a lavoura. E depois teve mais uma outra chance com o Saporã, erro de passe do time do Grêmio. O Da Silva pega a bola, dá assistência pro Echaporã e ele bate. O goleiro Gabriel Grando faz uma defesaça. O árbitro Paulo César Zanovelli da Silva, mineiro, auxiliado pelo árbitro FIFA Guilherme Dias Camilo, de Minas Gerais também. O 2, o Leonardo Henrique Pereira. O VAR, o Rodrigo D'Alonso Ferreira. 4, árbitro Anderson da Silveira Farias, do Rio Grande do Sul. O Bruno Alves foi amarelado no time do Grêmio. Também o Diego Souza e o Ferreira. 3 cartões para o time do Grêmio. Para Ponte Preta, anote aí, torcedor. Echaporã, Douglas Mendes, Fraga, Da Silva e o auxiliar, o Guilherme dos Anjos, tomaram cartões aqui no time da Ponte. Fim de jogo no estádio Arena Grêmio, em Porto Alegre. Público, né? 41.932 pagantes, 1.755 não pagantes. Público total, segundo a soma aqui do André Luiz, 43.687. Renda, quase 2 milhões, hein? Rapaz. Salário do Frank. Coisa boa. 1.893.242 reais. 1.893.000. Eu vou somar aqui que eu gosto de tirar o ticket médio. 1.893.242 reais. Esse o honorário da partida. Dividido aqui, vou dividir pelo público pagante, não pelo público total, tá? Vamos lá, o ticket médio aqui. Quanto que saiu o ticket médio? R$45. R$45. Agora eu falo pra você, imagina se... Olha a diferença é absurda. Imagina se os times de Campinas, falando da Ponte, né? Se tivesse uma renda dessa. Mas nem cabe no estádio, né? Bom, 41 pagantes, 1.000 pagantes nem cabe no estádio. Mas pelo menos a lotação total, que é 19.800 e pouco. Isso, vamos colocar 19.000, né? Seria... Quanto que daria? Então, que a Ponte hoje vende a R$20 o ingresso, né? Então, se a Ponte vender a R$20 o ingresso, 20 mil pessoas vai dar 400 mil reais de renda. O ingresso a R$20. Aqui tem gente que paga a média. Dá pra pagar muito custo, né? Dá. A Ponte gasta pra jogar no Majestoso cerca de 80 mil reais. Então. Né? Então dava pra pagar aí 5 jogos, né? 400 mil reais com 20 mil de público. A expectativa é de 10 mil para Ponte Preta e Operário no próximo sábado. Tá, então, fim de jogo, 36º jogo entre as equipes, 15ª vitória do Grêmio no confronto, portanto, 12 empates, 9 vitórias. Ponte marcou 36 gols, o Grêmio no confronto, 46 gols. As equipes se enfrentaram por 13 campeonatos diferentes, Série A, Série B e também pelo aquele campeonato que era a primeira divisão, né, anteriormente, né, o Robertão, né, uma vez pelo Robertão, Grêmio Ponte Grêmio final, no Olímpico, no estádio Arena Grêmio, 2 pro Grêmio, 1 pra Ponte, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Bora lá então, agora vamos trazer aqui as notas do jogo com o Frank Francisco, lembrando que o Frank dá as notas aqui na transmissão, as minhas notas vão lá pro Planeta dos Macacos, que é o nosso blog no site futebolinterior.com.br, e na segunda-feira tem cara a cara comigo e com o Frank Francisco. Vamos lá então, abrindo o quadro. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. 18h56, Kaique França, nota pra ele. Ô Carlos, hoje o Kaique é bom goleiro, mas hoje pra mim, não que tenha sido frango, né? Mas ele falhou, foi muito atabalhoado, demorou demais pra pensar no que fazer. Nota 5. Nota 5 pro Kaique França. Igor Formiga. O Igor Formiga hoje dei nota 6, Carlos. 6 pro Formiga. Formiga atômica. Thiago Oliveira. Thiago Oliveira, nota 6 também, Carlos. 6. Echaporã entrou na vaga dele.
Tá bom, peraí que você me quebrou a perna. Deixa eu vir pra cá. Chaporã. Quer- Chaporã, nota 6. Nota 6, quer fazer... Não, tá tudo Vamos bem. assim, então? 6 para o Chaporã. Fábio Sanches. Fábio Sanches, nota 6 também, Carlos. Douglas Mendes, o Douglas DG. O Douglas DG eu ia dar uma nota um pouco maior, Carlos. Mas como o Alisson pra mim hoje fez uma partidaça, então eu vou derrubar um pouquinho do DG, porque toda a zaga hoje sofreu com esse problema do primeiro tempo. Então apagou um pouquinho. Nota 6 pra ele também. Arthur. O Arthur, não gostei, Carlos. Nota 5. O Arthur já faz tempo que, como lateral esquerdo, ele tem que ser reserva do Jean Carlos. E o Jean Carlos, que entrou na vaga dele? Meia dúzia. Já vou avisando que as minhas notas vão ser bem diferentes da sua, viu? Amaral. O Felipe Amaral, eu dei nota 6 pra ele, Carlos. Ele fez uma partida assim, dentro da normalidade dele. Ele não teve assim tão abaixo como o Léo. Eu acho que o Léo hoje foi uma das piores partidas do Léo na Ponte. Eu não me lembro de ter visto o Léo jogar tão mal como hoje. Fraga entrou no lugar dele. O Fraga de nota 5, Carlos. Leonaldi. Leonaldi, nota 5. 5 pro Laudi. E o Alisson, hein? O Alisson nota 7, Carlão. A partida dele... Aliás, Carlos, a gente já vem elogiando, eu particularmente venho elogiando bastante o Alisson. E hoje, pra mim, não tá com a senha, não. Hoje ele catou a camisa e deu um problemão pro Hélio. Eu tenho que jogar nesse time. Tô contigo. Não dá pra tirar ele do time, não. Nicolas. Carlão, o Nicolas hoje é aquele Nicolas do começo que a gente tinha uma desconfiança, né? Nota 4, horrível hoje. Deus do céu. E o Leandro Bárcia, uruguaio, que fez a sua estreia com a camisa da Ponte. O Bárcia também hoje não foi feliz, Carlos. Tudo que tentou fazer não deu certo, recebeu muito pouco espaço, também de nota 4. Vamos lá, entraram então aí da Silva e Fecim. O da Silva no lugar do Nicolas e o Fecim no lugar do Bárcia. Vai lá. Carlão, gostei da partida do da Silva. Jogador cascudo, incomodou a zaga do Grêmio, criou chance pros companheiros. Com o centroavante, a gente quer que ele marque gol. Nós temos um menino aí que é cheiro de gol. Mas há o estilo do centroavante que faz a parede, prepara, bota os companheiros na cara do gol. E o da Silva hoje foi isso. Eu gostei, Carlos. Uma outra alternativa de jogo diferente. Eu dei nota 6 pro da Silva. 6 pro da Silva e pro Fecim. Pro Fecim também uma nota 6. O Fecim entrou e trouxe a Ponte pro jogo, Carlos. Pra mim, um dos responsáveis da Ponte entrar no jogo foi o Fecim. Como a gente não tem armador, então o Fecim é o cara que bota esse time pra correr. E o treinador, o treineiro, Hélio dos Anjos, que nota você dá pra ele? O Carlos, não é incoerência minha, vou ser bem claro. Eu tô dando nota 5 pro Hélio hoje, tá? O Hélio errou na escalação. Mas assim, um peso maior de errar na escalação não é que eu não concordei, pelo contrário, eu achei que a escalação era boa. Mas é aquela história, a gente não treina e não vê os jogadores em campo. Quando ele percebeu que não deu certo, ele podia ter mudado até antes do tempo que ele mudou, Carlão. Que aquele primeiro gol já devia ter mexido. O time estava muito instável. O André comentou também, até o DG, que dificilmente a gente vê o DG nervoso, no início do jogo até o DG estava meio agitado. Então eu dei essa nota 5 pro Hélio, que pra mim hoje, eu não teria entrado com o Barça, e já que entrou, aí eu sou obrigado a concordar contigo, no sentido de que não devia tê-lo tirado no primeiro tempo. Nota 5 então pro Hélio, é isso? Nota 5 pro Hélio. Nota 5. E o jogo, você gostou do jogo? 2 Grêmio, 1 Ponte? Carlão, vamos falar sério, eu gostei do segundo tempo da Ponte. Ponte jogou como a gente tem visto, com muita garra, muito espírito de luta, muita vontade. Mas se eu falar pra você que foi uma partida agradável, eu não vou dizer pra você que foi. O Grêmio fez 2-0 no primeiro tempo e a gente estava até aqui falando, né? Eu esperava muito mais do time do Grêmio. O Grêmio praticamente não jogou, certo? E na segunda etapa, além do Grêmio não jogar, a Ponte, amigo, me desculpa os companheiros do Rio Grande do Sul, os gremistas, né? A Ponte mandou no jogo. O resultado, no mínimo, um empate pra Ponte seria o justo. Mas tá escrito. Carlão, desculpa, você quer nota pro jogo? Pode dar. Nota 5. Nota 5 pro jogo. Mas como diz aquela música que o André Luiz adora, da TT Espíndola, estava escrito nas estrelas. O Grêmio venceu pelo placar de 2-1. E o que vale é isso, né? O futebol, André, o Frank falou aqui, o futebol não é um jogo de justiça, né? O que vale é balançar a rede, filho.
Pode jogar, você vê, contra o Náutico a Ponte jogou um mau primeiro tempo, segundo tempo o time melhorou, o garoto entrou lá, o Eliel, e acabou com o jogo e fez o gol e a Ponte venceu, quer dizer, não foi 90 minutos de grande futebol, mas o importante foi a vitória. Agora, vamos lá, aproveitar que você está com o microfone na mão, eu vou perguntar pro Frank também. Vou fazer uma pergunta aqui, quero a resposta rapidinha de vocês. Não vou criticar o cara não, mas aquele passe que o Da Silva deu pro Echaporã, se fosse o Eliel, será que na fase dele a bola não estaria na rede, não? Mandava pra dentro. Porque se fosse o Eliel, com a rapidez dele, ele ia cair na diagonal. E o Echaporã demorou muito. No momento do passe, ele diminuiu o ritmo. No momento do passe, se fosse o Eliel, ele iria dar explosão. Dando explosão, ele chegaria na frente, ele chegaria na cara do goleiro, era só dar um tapa e meter por cima. É fácil, né? Falar depois do acontecido. Não, o Echaporã errou. Provavelmente. O Echaporã errou. Ele bateu bem, o goleiro fez uma boa defesa, ele bateu bem. Sim. Mas eu fico. O que eu tô usando é a estrela do menino. O menino tá com estrela, né? E outra, ele tem calma pra finalizar, deu pra perceber. Ele é muito calmo, ele é que nem o DG, o que o DG faz na zaga, ele faz no ataque. E ele é um além da técnica, ele é calmo, ele é frio e calculista, isso daí vale muito pra um atacante. E ele, além de ser, apesar de ser centroavante, ele tem um corpo ali do Echaporã, ele corre bastante, né? E aí, Frank, se fosse o menino Eliel, a possibilidade não seria... digamos, aumentado. O se não joga, tá bom, gente? É só pra fazer só pra gente fazer uma brincadeira aqui, né, Carlão? Mas assim, eu acredito que era barbante. Agora eu quero ressaltar uma outra coisa, Carlos. Vamos com calma com o menino, vamos devagarzinho. Que não podemos pôr muita responsabilidade nas costas dele. Daqui a pouco nós vamos estar pedindo pra ele jogar os 90 minutos. E a hora que não der certo, não sair gol, a gente já conhece essa história. Mas o DG vamos tá devagar. Aí, não, mas o DG tá aí, tá resolvendo. Carlão, o DG eu pedia no Campeonato Paulista. Pois é. O Eliel, pra mim, ainda é jovem. Vamos devagarzinho, vamos com calma pra não queimar. Tá certo. É uma promessa, vamos devagarzinho. Mas eu boto mais fé nele naquele lance do que no Echaporã. O Echaporã não conhece o caminho do gol, velho. O Echaporã, o caminho... pro Eliel... imagine vocês aqui. Pro Eliel, o caminho do gol é uma rodovia dos Bandeirantes. Vou falar dos Bandeirantes porque a velocidade é maior, né? E sem pedágio. É uma rodovia dos Bandeirantes sem pedágio. Pro Echaporã... A 120. É isso. E sem radar também. Pro Echaporã, o caminho do gol, ele é cheio de buraco, pedra, cascalho. É uma rodovia Capivari a Porto Feliz. Eu não conheço. Cheio de buraco. Eu não conheço, mas não tem pedágio lá? Não tem. Mas não tem, mas os buracos... Os buracos aparecem, né? Primeiro que passar, cai dentro dele. O Wilson Correia, aluno do Santos, tá dizendo que o Hélio deu azar na escalação. Mas ele mexeu hoje, hein? Eu falei aqui na transmissão quando o Nicolas perdeu uma bola lá. Falei, eu tiraria agora, né? Claro, né? Tô narrando o jogo, mas sou torcedor, né? Então falei, né? Deixei o lado torcedor aflorar muito naquela hora, né? E não é que com 3 minutos depois o cara vai lá e toma. Eu gosto de gente assim. Tem que ter atitude. Foi lá e tirou o cara. Se ele errou depois ou não, hein? Mas tirou. Tirou, porque não pode perder uma bola daquela que perdeu o Nicolas. Eu não teria tirado o Bárcia. Mas por questões também, não porque ele tava jogando muito, né? Mas só porque é um cara que foi contratado, pra você não... Né? Até, Carlos, eu concordo com o que o Frank disse, a questão de queimar o menino. Por exemplo, o jogo de hoje, o peso da camisa do Grêmio, todo mundo sabe. De repente põe um menino e o menino treme, aí, contra o Náutico fez uma grande partida e contra o Grêmio. Quer dizer, então eu acredito que contra o Operário, ele deve entrar no jogo. Principalmente se tiver uma atmosfera favorável. Mas né, você quer jogo melhor que esse? Jogar contra o Grêmio, casa lotada. O DG, por exemplo, estreou contra o Cruzeiro, pô. Casa lotada, recorde de público na Série B. Segundo maior público na Série B. Carlos, responde uma coisa pra mim. Quantos anos tem o Eliel? O Eliel tem 19 anos. 19 anos. Muito jovem, gente. O DG fez 18 mês passado. Mas há uma diferença muito grande. E você vê que, por exemplo, o DG... Tá bom, vou falar. Eu não queria falar. O DG é aquela bola que ele perde agora no fim do segundo tempo. Quando ele matou, ele ficou na dúvida entre matar a bola e passar ou ir pra ela e bater pro gol, Carlos.
Por isso que ele deu um tapa um pouquinho mais longo e perde a bola. É esse tipo de coisa que o Hélio falava quando eu pedi ele no Campeonato Paulista. Que o DG ainda precisava maturar, precisava pegar aquela cancha. Às vezes eles são muito afoitos, você entendeu? O Kaique, por passar muito tempo no Corinthians na reserva, o Kaique, de vez em quando, a gente vê algumas falhas dele que você não consegue processar. Você fala, puxa, mas por que demorou aquele jogo com o Cruzeiro, que ele sai naquela bola e ficou bravo? Dá uns apagões, É né? isso. Hoje, por exemplo, essa bola do Diego Souza, que o Diego Souza falou, melhor do que a gente falar aqui, foi o que o Diego Souza falou. Eu imaginei que o goleiro ia estar atrás de mim. Então o Diego Souza não teve nem tempo de olhar, ele bateu do jeito que deu para bater. Agora, quem demorou para definir se vai na bola, se não vai, como é que vai, ou seja, tomar atitude, foi o Kaique. Mas são coisas que você vai pegando com o tempo, entendeu? São coisas que é a prática que vai te conduzir para a perfeição. Por isso que eu acho que o Eliel é bom a gente ter um pouco de calma. Mas eu concordo com o André e te entendo, Carlos. Os jogos em Campinas, eu acredito que o Eliel vai entrar mais vezes. Agora, jogos fora de casa, com time com camisa pesada, vamos devagar. O Wilson Correia, Lula dos Santos, 2 gols bobos tomamos, tá dizendo ele aqui. O Luiz Antônio, boa noite, Corsato, Frank e André. O Echaporã, pra mim, até agora, não disse pra que veio, tá dizendo aqui o Luiz Antônio. Muito obrigado, Luiz, pela sua participação. Deixa eu ver se tem gol aqui no campeonato. Tem gol no campeonato, hein? Gol do Náutico. O Náutico faz 1 pro Náutico, 0 pro Londrina. Náutico 1, 0 pro Londrina. Este gol aqui, deixa eu ver o que vai... Não, o Náutico não vai passar a ponte, né? Porque o Náutico tem 18, ele vai a 21. Então ele não passa a Ponte Preta. Mas o Náutico tá vencendo pelo placar de 1-0. Tá diminuindo a distância da Ponte Preta para 1 ponto. A distância que era de 4 antes da rodada. O Náutico tá vencendo o Londrina em casa pelo placar de 1-0. O Náutico que não vencia também, ó, há um tempão, mas estamos só a 38 minutos do primeiro tempo. Tem muita bola para rolar ainda. Daqui a pouco tem Atlético e Botafogo, hein? Já com o Moura Júnior e a Esportes Malaguenha. Ô André Luiz, seu destaque final. Ponte Preta perdeu pro Grêmio pelo placar de 2-1. Destaque final da Ponte Preta, que após a derrota esta tarde, início da noite, na Arena do Grêmio em Porto Alegre por 2-1, a Macaca volta a campo no próximo sábado, 18h30, aliás, 19 horas no estádio Moisés Zucarelli, diante do Operário Ferroviário do Paraná. Para esta partida, o técnico Hélio dos Anjos não poderá contar com Douglas Mendes, o zagueiro que recebeu o 3º cartão amarelo na tarde de hoje e está fora do confronto diante do Fantasma. Porém, pode ter aí o retorno do atacante Luca, que está no departamento médico, e talvez até a estreia do meia Elvis. A delegação da Ponte retorna para Campinas, em voo direto para Viracopos, e a reapresentação está marcada para a próxima segunda-feira. Já emendando com o destaque do Grêmio Futebol Porto Alegrense, que após a vitória desta tarde e noite, na Arena do Grêmio diante da Ponte por 2-1, o próximo compromisso do tricolor gaúcho, o Imortal, é na próxima terça-feira, diante da Chapecoense, lá na Arena Condá, às 18 horas, aí sim, 18h30, o jogo do Grêmio diante da Chapecoense. Para essa partida, o técnico Roger Machado deverá ter aí todos os jogadores à sua disposição para esta partida diante do time verde e branco de Santa Catarina, lá no oeste catarinense, meu caro Carlos Corsato. Valeu, André, muito obrigado, viu? Um ótimo final de semana pra você, e no sabadão tamo junto e misturado pra Ponte Preta e Operário, você lá no Majestoso, com todo o timaço aqui dos canais de Futebol Interior, beleza? Beleza, forte abraço a você, ao comentarista Frank Francisco. Fui muito bem assessorado esta tarde e noite com os trabalhos técnicos dele, Felipe Marques,
que nos deixou aqui com esse som maravilhoso durante toda a transmissão. Forte abraço a você, internauta, a você, ouvinte da Rádio FI, canais Futebol Interior, em todas as mais diversas plataformas na web. E até a próxima, Carlão! Valeu, André. Grande abraço pra você. 7 da noite, mais 11 minutos. Ô, Frank Francisco, não deu pra nós, né? Perdemos pelo placar de 2-1. Segunda-feira tem mais. Vamos falar muito na Hora da Macaca na próxima segunda-feira e debater aí essa derrota da Ponte pro Grêmio pelo placar de 2-1. De bom fica a partida que a Ponte Preta realizou no segundo tempo e ainda tem o Elvis pra estrear, o Bárcia jogou muito pouco hoje, tem o Luca pra voltar nesse time. Enfim, tem muita coisa boa. O Douglas Dejean não joga contra o Operário porque tomou o terceiro amarelo. Mas tem muita coisa para acontecer ainda. E de bom, mais uma vez, repito, fica esse segundo tempo que a Ponte Preta fez, que deixou aí um gostinho de que dava para conseguir algo mais, né, Frank? É verdade, Carlos. Em primeiro lugar, aí, boa noite pro André, boa noite para você, Carlão. Boa noite pro Felipe, boa noite, Nação Ponte Pretana. E hoje, Carlão, no meu encerramento, eu quero deixar um alerta aqui. Que, Carlos, a gente vem comentando há algum tempo sobre a Ponte Preta. A questão dos apagões que esse time tem tido. É muito assustador. E esse primeiro tempo hoje, até vamos colocar 30 minutos, foi assustador. Tá bom? Hélio, olhadinha, vamos pesquisar o que acontece com os meninos hoje. Assustou. Mas tô com o Carlos. Segundo tempo da Ponte, ó, legal, ok, hein? Se a gente tivesse o Luca aí, no mínimo, teria empatado o jogo. Abraço pro torcedor ponte-pretano. Hoje, como a gente falou, né, Carlos? Hoje era o jogo, vamos dizer, um jogo descartável pela Ponte Preta. Agora, já com o Operário, não. É jogo de 6 pontos. Temos que lotar o Majestoso. Torcedor, parabéns pra você que foi em Porto Alegre. Coisa linda te ver aí no Olímpico, hein? E agora, no Majestoso, pelo menos 10 mil, gente. Vamos lá, incentivar. Abraço, beijo do gordo. Fui! Valeu, esse Frank Francisco comigo, com o André Luiz, repórter feliz. Fizemos aqui a transmissão do jogo da Ponte, 20ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. 2 pro Grêmio e 1 pra Ponte. Aqui no Facebook, abraçar o JC Guilherme, que pergunta a respeito do Everton. O Everton, o Cuiabá realmente não quer, né? Mas ele tem que rescindir com o Cuiabá, né? E aí volta pro Grêmio para ser apresentado pela Ponte Preta. A Ponte quer. O problema é que o Grêmio não tá muito afim de reforçar adversário na Série B, né? Vai lembrar o Grêmio, né? Tamo lá embaixo, né, Grêmio? Deixa vir, né? Mas acontecendo isso, ele tem que rescindir com o Cuiabá. Com o Cuiabá tá tudo certo. O Cuiabá não tem mais interesse em ficar com o jogador, né? E aí o Grêmio vai voltar pro Grêmio e aí o Grêmio repassar, fazer o empréstimo para Ponte Preta, tá bom, JC? Muito obrigado, viu, pela participação. A Silvana Pereira tá mandando boa noite pra gente aqui. Boa noite pra você também, Silvana. Bom, hora de fechar aqui o nosso fim de jogo pra Bet Champions. Vem jogar na Bet Champions. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. E vem novidade por aí, hein? Aguarde, tá precisando trocar a cama box e o colchão? Store Colchões, Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, sábado à noite, uma pizza vai bem, hein? 3744-2121. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Fechamos, portanto, um fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Agora, hora de fechar a nossa transmissão, então. Lembrando que o Náutico vai vencendo o Londrina pelo placar de 1-0. O Vasco perdeu pro Vila. Esse Vasco também, vou falar, hein? Deus amado, perde pro Vila pelo placar de 1-0, Vila Nova vai a 17 pontos. O Cruzeiro venceu o Bahia por 1-0. E ontem, a Bolívia querida, o Sampaio Correia, meteu 4-1 no Sport, meu querido. Não é fácil não, hein? 4 pro Sampaio Correia, 1 pro Sport. Bom, rapidinho aqui,
passando a rodada a limpo amanhã, 11 da manhã, Guarani e Brusque, aqui nos canais Futebol Interior, hein? Com a transmissão do Lucas de Souza, os comentários do Wagner Ferreira e a ancoragem do Claudinei Costa. Esse jogo aqui seria bacana, né? Um empate, né? Do Brusque contra o time do Guarani. Se bem que o Guarani, mesmo vencendo, não vai chegar à pontuação da Ponte Preta. O problema da Ponte, para a Ponte não voltar para a zona do rebaixamento, são dois times, Ituano e CSA. O Ituano joga contra a Chapecoense, Ituano e Chapecoense, e o CSA joga contra o Criciúma só na segunda-feira. Na segunda-feira contra o time do Criciúma. Se o Ituano não vencer a Chape, pronto, bingo, a Ponte não vai, independente do resultado do Náutico agora e do Guarani amanhã, a Ponte não volta para a zona da degola já na rodada. E aí, dá uma secadinha, não custa, né? No jogo do Criciúma contra o time do CSA, torcendo para o CSA não vencer. Se o Ituano vencer a Chapecoense, e aí o jogo já começou, viu? O jogo começou às 19, tá 0-0, 16 minutos do primeiro tempo. Se o Ituano vencer a Chapecoense, aí nossas fichas vão para Criciúma e CSA. O CSA não pode vencer o time do Criciúma. Se CSA e Criciúma vencerem os seus jogos, a Ponte volta para a zona da degola do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas isso não vai acontecer, eu acredito. Equipe técnica comandada hoje pelo Felipe Marques. Estive ao lado do André Luiz nas reportagens e do Frank Francisco nos comentários. Com a direção comercial do Claudinei Corsi, direção executiva do Elcio Paiola e a direção geral de Arthur Eugênio Matias. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Segunda-feira, 8 da noite, tem Hora da Macaca, comigo e com o Frank. Conto com a sua participação. Tá falado? Um abraço do tamanho do majestoso. Se cuida, um ótimo final de semana. Até a próxima. Tchau. Termina aqui Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.